Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui falar sobre a insulina. Então, né? Lembre-se que você pode baixar o e-book do núcleo supraquiasmático para você regular seu ciclo circadiano, né? E dormir melhor e viver melhor, né? Consequentemente, prevenindo mais de 100 doenças aí e muitas outras adversidades da saúde. E também eu tenho um e-book, esse e-book aqui do lado aqui, desse material que você está vendo, que eu vou montar ele no e-book e vou dar para você de graça, basicamente, resumido, quase tudo que você precisa saber sobre regulação da glicose no sangue, né? O principal ali, eu diria, né? O principal. E muitas coisas, assim, as informações extras ali, também muito interessantes, ok? Então, você pode baixar na descrição do vídeo, né? Você vai entrar numa pasta do Google Drive, essa pasta do Google Drive você vai encontrar ali os artigos científicos do e-book do núcleo plasmático, e você vai encontrar também o e-book desse aqui, né? Da questão da regulação da glicose no sangue. Que vai ter as referências científicas no final do e-book. Beleza? Então, não perde tempo, já vai lá embaixo, é de graça, tá? E tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme para a sua saúde se você aplicar, ok? Então vamos lá. Essa parte da insulina, ela é mais voltada para a parte daquele iceberg que a doutora Mayra mostrou no livro dela. Deixa eu voltar aqui. O iceberg, vai demorar para... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se tá muito bem a tela. Acho que dá para ver, né? Acho que dá para ver. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Aí, perfeito. Aqui, ó. Hiperinsulinemia. Resistência à insulina. Hiperinsulinemia é muita insulina, lembra? Um excesso de insulina. Hiper significa muito, ok? Hipo, H-I-P-O é abaixo. Então, hipoinsulinemia é pouca insulina, né? Então, hiperinsulinemia é muita insulina liberada pelo pâncreas, né? E vai causar resistência à insulina se for algo de longo prazo e muitas vezes, né? Por exemplo, comer de 3 horas durante anos. Vai dar um pé danado para você e você com certeza vai ser provavelmente diabético aí, algo do tipo, ok? Mesmo você coma saudável, porque o nosso corpo não foi regulado para ficar comendo toda hora, né? Então tem essa questão, né? É como se você fosse usar um objeto, sei lá, um carro durante muitas vezes e não usar ele da melhor forma possível, posso dizer assim. Você não usar a marcha ideal em determinados momentos ali e vai desgastando o carro, né? Sai em cima da lombada, assim, em alta velocidade, esse tipo de coisa, entendeu? O corpo seria quase a mesma coisa, você usar ele demais, assim, na parte da alimentação, né? Por mais que seja saudável, né? Então, fica atento com isso, ok? Vamos falar sobre isso, então, exatamente neste vídeo, ok? Nessa masterclass que você verá. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você, ok? E aqui, você vê que a impressonemia, ela é o fundo do iceberg, lá no mar, né? No fundo do oceano. E só de lembrar de oceano já me dá um calafrio, cara, porque, sei lá, tem aquele oceano que a gente, até agora o ser humano descobriu que tem no fundo do oceano, né? Muito interessante isso, esse assunto, né? Enfim. Aqui tem as questões dos problemas que a hipersolemia causa. Tudo isso daqui, né? E tudo isso daqui, gente, eles vão ser causadores de outras doenças, como câncer, por exemplo, aqui não tem câncer, né? Doença do coisa, vamos falar, neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esse tipo de coisa. Demência também. Tudo isso daqui vai causar essas questões, entendeu? E com certeza você vai morrer mais cedo se não tratar. Ok? E o ser humano é extremamente resiliente, né? Tem crianças, assim, que já passam, já tem essas questões, assim, né? De obesidade. Mas os bichos vivem pra caramba, velho. O ser humano é muito forte, cara. O ser humano é extremamente forte, mas extremamente burro e inteligente ao mesmo tempo. Então, a maioria dos seres humanos são burros. A maioria são inteligentes. Você pode ver o avanço que nós tivemos com a humanidade gigantesca, né? Até hoje. Foi um assunto meio aleatório aqui, mas faz sentido né? nesse raciocínio, ok? Mas todas essas doenças aqui, muito mais, você vai ter problema se você não cuidar da hipersolemia. E não só a hipersolemia, o sono também. O sono também, se você não tiver um sono bom, ele causa todas essas doenças aqui e muito mais. Mais de 150 doenças são causadas pelo sono. Então, durma bem, cara. Faça dormir a prioridade máxima da sua vida, eu diria assim. Tá? Sinceramente. A não ser que você passe por outra condição ali que não dê pra você dormir. Bem, mas naquele quesito de 7 a 9 horas de sono, com extrema qualidade. Extrema qualidade, luz tudo apagada e silêncio absoluto, o máximo possível, né? A não ser, pode colocar um ventilador também, eu gosto do meu com ventilador, é muito bom, extremamente gostoso e um sono maravilhoso, sabe? Então faça isso, ok? Vamos lá então pro assunto, ok?
Você dei muito zoom aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Só da insulina, já passei por essa parte. Aqui estamos. Aqui, ó. Tem insulina, né? É hormônio produzido pelo pâncreas. Hormônio. O hormônio, basicamente, ele vai percorrer todo o seu corpo. Ok? Tem um livro chamado Tu Cérebro Tiene Hambre. Seu Cérebro Tem Fome, na tradução, né? Em português. Que é da doutora Maria Garcia. Vou colocar o nome para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Doutora Maria. Se não me engano, assim, Maria Garcia. Maria Garcia. O nome dela, assim. Né? Se quiser, doutora Maria Garcia, nutrição. Né? Ela é nutricionista e farmacologista. É farmacologista, não. Ela é farmacêutica, perdão. Farmacêutica. Né? Eu li o livro dela, assim, é um livro bem básico sobre saúde, sabe? Ela tem umas coisas bem legais, assim, no começo, mas depois acaba sendo muita repetição. Acho meio desnecessário. Ok? Mas até que vale a pena a leitura. É em espanhol, né? Não sei se tem em português, acho que não. Não vi ainda, acho que não. Ok? Mas esse é o livro. E ela fala sobre a questão do hormônio. O hormônio e neurotransmissor. O neurotransmissor, ele é tipo o entregador de pizza. E o hormônio é o entregador da Amazon. Por quê? O entregador da Amazon, ele percorre o Brasil inteiro. O entregador de pizza, ele, que é o neurotransmissor, ele percorre só, geralmente, a cidade, o entregador de pizza. Então, o neurotransmissor vai ficar mais a parte do sistema nervoso, né? E os hormônios vão percorrer todo o seu corpo, basicamente, né? Claro, vai ter uma ligação absurda do seu cérebro com o seu intestino e com todos esses hormônios. Então, a gente vai ver isso depois. Vai fazer até uma pós-graduação só disso, cara, porque o tema é extremamente vasto. Muito vasto, mas muito legal, interessante de se estudar. E complexo um pouco, né? Complexo, como sempre. Então, vamos lá. Hormônio produzido pelo pâncreas. O hormônio ele vai ter fazer uma determinada função no nosso corpo. É basicamente isso. Produzido pelo pâncreas. A gente vai ter uma playlist só sobre os hormônios futuramente, ok? Produzido pelo pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica atrás do estômago. Beleza? Então, a insulina vai ser um hormônio produzido pelo pâncreas. E a função dela, basicamente, é tirar o açúcar do sangue, que vai estar circulando nessa corrente sanguínea. Que açúcar é esse? O açúcar que você come. Geralmente os carboidratos. Os carboidratos são mais ricos em açúcar. Né? Os carboidratos simples e complexos. Né? Os simples são aqueles mais ruins. Por exemplo, bolacha recheada, pirulito, bala, esse tipo de coisa. Agora, os complexos são carboidratos melhores, como batata doce, por exemplo, ou até uma aveia, entendeu? Que a gente vai falar ainda nessa masterclass. Ok? E a principal função é tirar esse açúcar do sangue, que entra, e colocar dentro das células. Dentro das células, no caso, que são... As células são as células do nosso corpo, né? Que elas vão fazer muitas funções ali, que a gente vai ver futuramente nos vídeos, ok? Continuando então aqui, galera. E gera açúcar colocado dentro das células, né? Basicamente isso. Onde ele pode ser usado como energia ou armazenado. Armazenado ou usado como energia. Geralmente, o armazenado ele vem do excesso, do consumo excessivo de açúcar, né? Mas é um detalhe importantíssimo, né? Toda vez que você come um carboidrato, né? O corpo produz insulina para lidar com esse açúcar, né? Ou seja, a insulina, como falei, ela vai ser tipo uma chave que vai abrir a porta das células para que o açúcar do seu sangue, que está circulando nessa corrente sanguínea, entre dentro da célula. Ok? Tem uma imagem que ilustra muito bem isso aqui, né? Mas que tá no finalzinho do documento aqui. Tá no finalzinho do documento. Vai demorar um pouco, então aguenta aí. Aqui, ó. A insulina, essa insulina, né? Esse roxinho. Aqui. Aqui é insulin receptor. Esse receptor de insulina. Quem vai receber insulina? A insulina, ela se encaixa aqui no receptor, né? Vai abrir isso aqui, ó. O glucose channel. O canal de glicose. Que tá fechado aqui, ó. Closed, fechado. Esse aqui é a glicose. A glicose, né? O açúcar, basicamente. Vermelhinho. Eles vão entrar aqui. A insulina unlocks the glucose channel. A insulina abre o canal da glicose, né? Que vai abrir também o, a insulina entra no receptor de insulina e vai abrir o canal da glicose. O canal da glicose aberto, a insulina vai entrar. No caso, insulina não, perdão, a glicose, né? O açúcar vai entrar. Beleza? Mas a glicose, a frutose também, que é um tipo de açúcar, ela também pode entrar. Ok? Enfim, a gente vai ver isso aqui na nossa classe. Ok? Mas é isso aí, como funciona, gente. É isso aí como funciona, bem interessante, né? Bem simples. E vamos lá, né? E olha essa questão. É. Porque a insulina faz a gente guardar a gordura, né? Vamos imaginar o cenário de forma bem simples. Você come um pãozinho de manteiga de manhã, né?
O pão vira glicose, açúcar no sangue. Isso depende do pão também, né? Claro. Mas geralmente sim. Contém açúcar também. O pâncreas percebe isso e libera a insulina. A insulina pega essa glicose e primeiro joga para os músculos e fígado como energia. Mas se já estiver cheio, o corpo pensa, não dá para guardar como energia, vamos guardar como gordura. Daí ela transforma esse excesso de açúcar em triglicerídeos, um tipo de gordura, e manda para o tecido adiposo, a gordura do corpo, né? Geralmente na parte abdominal. Né? É como se a insulina fosse um entregador que leva a glicose do sangue para diferentes armazéns do corpo. Né? A insulina fosse um entregador, né? Que leva a glicose para o armazém do corpo. Quando os principais armazéns estão cheios, ela manda para o depósito de gordura. Né? Isso não é nada legal, se for em excesso. Nós precisamos de gordura, sim, gordura é importante, mas em excesso não. Quando é armazenada essa gordura? Onde é, né? Nas adipócitos, que são células especializadas em engordar a gordura. Tem vários tipos de adipócitos, tá? Mas o vídeo aqui não é para falar exatamente deles agora, ok? Essas células ficam principalmente na barriga, né? Como falei, nos quadris e coxas, no fígado. Na gordura no fígado chamamos de estetose hepática, que é muito grave, tá? E até de volta nos órgãos, né? Chamado de gordura visceral, que também é muito grave, gordura nos órgãos. Quando isso acontece com frequência, quando você consome muito carboidrato refinado e açúcar ao longo do tempo, seu corpo fica recebendo picos e picos de insulina. Come açúcar, produz insulina, armazena gordura. Armazena gordura, fica com fome de novo, come mais açúcar. E assim vai. Com o tempo, o corpo começa a ignorar a insulina, né? Não se torna mais eficiente, as células elas ficam resistentes à insulina, chamam de resistência à insulina. É como se a célula dissesse, ei, tô cheio, para de empurrar a glicose para cá. Basicamente isso. Então o corpo produz ainda mais insulina para forçar a entrada da glicose. Isso piora ainda mais a situação. Mas vamos lá, porque nem todo mundo engorda do mesmo jeito, né? Tem essa questão também da genética que deve ser levada em conta. Tem aquelas pessoas que comem, mas não engordam. Aparentemente não engordam. Né? Mas na questão da gordura visceral, gordura nos órgãos, com certeza essa pessoa magra que faz esses hábitos, né? Tem esses hábitos de alimentação, né? Elas com certeza têm gordura visceral. Então ela está também num lugar escuro, digamos assim, né? Não está muito bem de saúde, com certeza. Porque nem todo mundo engorda. Aqui é um ponto. A sensibilidade de insulina, algumas pessoas têm células mais sensíveis à insulina. Isso significa que mesmo com pouca insulina, a glicose entra nas células. Né? As pessoas controlam melhor o açúcar no sangue precisam de menos insulina. Muito bom. Já outras têm resistência à insulina, geralmente genética, é um pouquinho mais. Isso significa que as células não respondem bem à insulina. Então o corpo precisa produzir cada vez mais insulina para dar conta de empurrar a glicose. Vou tirar um pouco mais de zoom. Tá bom agora, né? Ok? Além disso, tem gente com metabolismo mais acelerado, mais massa muscular, mais movimentada, menos estresse, que dorme melhor. Tudo isso influencia, com certeza. Musculação essencial. Essencial desde pequeno você tem que começar a fazer pelo menos umas coisinhas ali que já ajudam na construção muscular, né? E desde o começo da alimentação. Quanto mais cedo você construir hábitos saudáveis, melhor. Né? Porque depois complica. A insulina inibe a queima de gordura. Ou seja, quando ela está alta no corpo, no sangue, o corpo não queima gordura como energia, ele guarda. Né? Ok. Por isso, jejum e dietas de baixo carboidrato, como a maioria estudou, como diz no Fang, ajudam tanto. Né? Porque diminui a insulina circulante e o corpo consegue voltar a usar a gordura como combustível. Né? Você não precisa fazer isso para sempre, né? Ficar cortando os carboidratos para sempre, não. Só uma parte mais realmente quando você vê que você precisa perder um peso ali, ou se você quer realmente queimar, faz a gordura assim. Aí o jejum, principalmente o jejum, né? Mas a alimentação de pouco carboidrato ajuda nisso. Porque comemos mais, né? Isso é bem interessante. Isso é uma combinação entre hormônio, cérebro, insulina e o próprio tipo de comida. Quando comemos alimentos ultraprocessados, geralmente que é a dieta alimentar da maioria dos brasileiros, com salgadinhos, bolachas, cerrados, todos, fast food, etc., eles têm alta densidade calórica, muita caloria, né? Porém pouco nutritivos. Pouca fibra, não saciam o estômago. A gente vai ver nesse vídeo sobre a fibra. Picos altíssimos de glicose no sangue. Ok? Tá gravando, tá gravando. Bom. E efeito direto no cérebro. Vicia nos centros de recompensa. Né? Por isso que muita gente fala que comida vicia, açúcar vicia. Né? Porque ativa uma série de... as mesmas áreas do cérebro de um drogado. Drogado de um viciado em pornografia, de um viciado em videogames, assim. E assim em jogos e apostas, assim vai.
Então é muito complicado, mas o nosso corpo realmente ele se adaptou a isso, porque nós precisávamos de muito açúcar quando nós vivíamos na savana, né? Porém, hoje não é assim. Aí você tem que ter uma consciência extremamente bem aguçada. Você está consciente desse alto problema, você tem que fazer. Nossa, eu vi que isso aqui é muito grave para a saúde, é muito ruim para a saúde. Tá? O que eu posso fazer hoje mesmo, agora mesmo, para que eu diminua esses problemas na minha vida? E aí você começa a fazer isso. Aí depois vai virar um hábito, com certeza. Não é fácil, gente. Obviamente não é fácil, não você quer fácil. Mas enfim, essa questão é mudança de hábitos, né? Que a gente vai fazer um vídeo depois, futuramente, sobre isso. Até um curso, um e-book sobre isso. Porque é um assunto extenso, longo, que tem pessoas que dedicam a vida inteira a estudar só isso. Então, fica atento com isso. Ok? Efeito direto no cérebro, ok? Poucos picos altíssimos de glicose no sangue, e é isso. Nada legal isso aqui, né? Nada legal. O resultado, o cérebro pensa, ué, cadê os nutrientes reais? Te faz comer mais e mais, mesmo já tendo comido 1000 calorias, né? Isso é chamado de fome oculta. Além disso, o pico de insulina provocado pela glicose alta derruba o açúcar no sangue logo depois. Né? Pico muita insulina para as células, né? Aí a glicose alta, ela cai rapidamente, sobe muita glicose no sangue e ela cai muito rapidamente. Filho da puta, cara. Viu um desgraçado aí. Essa moça também, puta merda. Inferno, mano. Então, vai ter muito açúcar no sangue, vai liberar muita insulina, e esse açúcar vai baixar rapidamente. Isso não é muito legal. Tipo você querer acelerar um carro de 0 a 100 km assim, em pouquíssimo tempo, em 5 segundos. Não é muito viável fazer isso, ok? Igual você correr também, você não sai correndo assim o mais rápido possível, né? Simples assim, você tá parado no lugar. Aí você quer correr o mais rápido possível, você consegue. Você não vai começar correndo direto, você vai caminhando aos poucos, depois vai acelerando os passos, depois vai correndo devagarzinho e depois vai. Entendeu? Assim gradativamente. Tudo que não é feito assim acaba sendo dando B.O., ok? Causando hipoglicemia reativa, né? Que te deixa com mais fome ainda, fraco, sonolento e irritado. Basicamente isso. Muita insulina, come muito açúcar no sangue, ele cai muito rápido e você fica com mais fome. Porque não vai te nutrir aquilo ali. E mais comida. É o ciclo vicioso, a glicose sobe muito, a insulina sobe muito, a glicose despenca, dá mais fome, mais desejo por açúcar e assim repete. A não ser que você tenha muita consciência sobre isso e faça algo para mudar a situação. Ao contrário, você vai ver isso pro resto da sua vida. E você não vai ver muito, com certeza, porque isso faz mal para a saúde. Porque picos de glicose fazem mal, né? Imagine que você joga água numa planta, né? Certo? Mas se você derrubar um balde, depois outro, a raiz dela vai afogar e ela vai morrer. Simples assim. Okay? Faz sentido. No ser humano é a mesma coisa. Nosso corpo funciona com equilíbrio. Glicose é energia, mas sem excesso ela danifica os vasos sanguíneos. Por isso os diabéticos têm problemas nos rins, olhos e coração. Gera inflamação crônica, com um abraço que nunca apaga. Tira o pâncreas a produzir muita insulina de novo e de novo. Tipo, você usar um objeto, como eu já falei, muitas vezes e você querer que ele não estrague. Não tem como, né? Aumenta o acúmulo de gordura, principalmente abdominal e visceral. Está fudido. Porque isso causa doença, sobrecarrega o pâncreas, precisa bombear a insulina, estimula ganho de peso, principalmente gordura visceral, favorece resistência à insulina, pois as células vão fechando as portas depois de tanta exposição, né? Promove inflamação, pois excesso de gordura mais falta de nutrientes bagunça todo o corpo, né? Deteriora o metabolismo, causando a tal da disfunção metabólica que a doutora Maíra Soliani fala, ok? E lascou, cara. E lascou. Ok? Vamos continuar então a segunda parte do vídeo, os carboidratos simples e imediatistas, depois os carboidratos complexos, assim vai. Vamos lá. Vamos lá. Fala galera, então vamos continuar então aqui essa parte da redução da glicose, ok? Vai ser um vídeo bem completo aqui, né? Essa segunda parte aqui. Tá gravando a segunda parte depois de bastante tempo, mas enfim. Resumi bastante coisa aqui. Os artigos científicos também tá na descrição, né? E isso aqui eu vou preparar um e-book, né? Também. Você pode baixar o e-book para regular os níveis de glicose no sangue, né? Extremamente necessário aí, principalmente no mundo de hoje, que tá tão caótico nessa parte dos alimentos ricos em açúcar, né? Essa questão. Mas vamos lá. Vamos falar aqui, então, da questão dos alimentos.
Agora a gente fala da questão dos alimentos, a gente já viu aqui, ali aí em cima, né, os perigos de você produzir muita insulina, né, sobrecarregar o pâncreas, e muita insulina, muito açúcar no sangue ali, e acaba complicando a situação, né. E as pessoas comem mais, comem poucas coisas saudáveis, nutritivas, e acaba dando esses BOs aí danado, né. Mas vamos lá, então, né, vocês já viram isso, e não só isso, né, gente, esses problemas aí dessa questão de gordura no fígado, diabetes tipo 2, são coisinha de nada, né. Tem os sintomas ainda que vão acontecer no, no corpo da pessoa, né? Seja homem, mulher, não interessa, criança, vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Depende também da pessoa, né? Da genética dela também, isso varia também, né? Mas são vários sintomas ali, fadiga mental, é, tem até a questão de transtorno psiquiátrico que você pode ocorrer justamente por causa da glicose muito forte, muita quantidade no sangue, né? Igual eu falei para vocês, e outras diversas séries de doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, doenças nos órgãos, etc., né, desregulação da microbiota intestinal. Essa questão também, já porque os alimentos ultraprocessados, eles carregam muito açúcar, né, muito açúcar no sangue, e também, geralmente, eles contêm uma grande quantidade de sódio e outras coisas também acabam complicando bastante no corpo, né. Mas, enfim, a gente vai ver isso depois, ok? No livro da Jessie também, ela fala bastante sobre isso, ok? Eu vou trazer o livro dela também. Vou trazer o livro dela também, não, melhor dizendo. Vou trazer o conteúdo que ela traz no livro dela, né? Mas é um conteúdo bastante rico, bem interessante. E faz parte do, digamos, 80-20 da área da saúde e da área da nutrição. 80-20 é a lei de Pareto, as coisas mais importantes ali que você vai estudar do assunto, né? Por exemplo, né? A questão do inglês. Você vê muitos professores de inglês falando, aprenda as 5, 10 mil palavras mais importantes do inglês e você já vai basicamente ser um semi-fluente, digamos assim, né? Porque você vai conseguir ter conversas ali do dia a dia, normal, né? Igual a maioria dos brasileiros geralmente usam as mesmas palavras no dia a dia. Eles são um mundo de palavras, a não ser que você seja acadêmico ou esteja trabalhando em áreas diferentes assim. Aí você vai usar mais palavras diferentes. Mas geralmente as pessoas usam as mesmas palavras nos dias, né? Aí basicamente essas palavras representam 80% do conteúdo que ele tá naquela língua, digamos assim, ok? E aqui na área de saúde é a mesma coisa, você vai estudar algumas coisas, né? Ciclo circadiano, controle da glicose no sangue, composição dos nutrientes dos alimentos, esse tipo de coisa é o básico do básico, mas é essencial para você saber, né? Da área da nutrição e da área de saúde. Mesmo que você não seja de saúde, você precisa saber disso aqui para cuidar da sua saúde. E é justamente isso que eu estou trazendo aqui nos vídeos, né? E falei demais já sou quase 4 minutos aqui, eu só falando, aqui nem comecei o negócio. Mas vamos falar da composição dos alimentos agora, e na hora para você comer eles, e alguns alimentos também, aqui umas dicas, vamos lá. Os carboidratos simples versus os preguiçosos e imediatistas, né? Tem a imagem de um pirulito e um peru, e um pirulito, ok? Deixa eu ver, dar um zoom aqui. Deixa eu ver se esse zoom tá bom. Acho que tá, né? Tá bom esse zoom, né? Tá bom esse zoom? Vamos lá, então. Carboidratos simples, preguiçosos e imediatistas. São chamados simples porque tem uma estrutura molecular curtinha. A estrutura da molécula, basicamente, a estrutura química dele. Ok? Você não precisa saber disso, cara. Você não precisa. Só entenda o conceito principal aqui dessa questão, tá? Da questão do carboidrato simples. O simples e o complexo. O carboidrato simples e o carboidrato complexo. Né? Vamos ver aqui. Né? A estrutura molecular curtinha, pouco açúcar reunido, e são digeridos rapidamente pelo corpo. Né? Deixa eu até quebrar a frase aqui. Né? Isso significa que a glicose entra no sangue voando, o que aumenta rapidamente a insulina e ativa o modo armazém de gordura. Né? Ou seja, quer dizer aqui, né? A glicose vai estar no sangue rápido. Né? Esse carboidrato simples, ele não tem muitos nutrientes, além do açúcar. Né? Carboidrato basicamente é açúcar. Né? A gente precisa disso, a gente precisa de açúcar justamente, porque é a principal fonte de energia do cérebro, por exemplo. Né? Não só do cérebro, de outras partes do corpo também, que juntos com a proteína e outros macronutrientes ali, serão necessários para a sobrevivência e nossa saúde, composição da nossa saúde. Ok? Mas, assim, não é para você cortar, só porque você ouviu, corte o açúcar, né? Corte o açúcar da sua vida e você verá uma grande melhora na sua vida. Não é bem assim, né? O açúcar, ele é necessário pra gente, geralmente em poucas quantidades, né?
geralmente a recomendação ali que não passe 10% das suas calorias do dia a dia, né? Filha da puta de cachorro, desgraçado. Cara, então, que não passe geralmente 10% das calorias do seu dia, né? Da sua alimentação. E mesma coisa com a gordura saturada, né? Que eu falei um vídeo do ômega 3. Né? Eu falei no vídeo do ômega 3. Mas enfim, seria mais isso. Ok? Não pode ter extremamente o açúcar, mas diminua bastante a quantidade. Deixa bem pouco, né? Porque nosso corpo, geralmente, por mais que a gente coma assim, muitos alimentos ricos nessa parte, né? Nosso corpo, como tá escrito aqui, olha, modo armazém de gordura. Geralmente ele vai armazenar como gordura. Né? Porque a maioria das pessoas hoje não são atletas, né? Então elas não vão usar essa glicose, esse estoque de glicose de gordura, né? Nos treinos. Aí acaba dando essa complicação, armazém de gordura. Geralmente, se tem gordura visceral, ele vai se armazenar nos órgãos e fudeu. Aí fudeu. Né? Dá pra reverter, mas é melhor prevenir, né? Melhor prevenir. Então, realmente consuma carboidratos complexos, que nós veremos aqui agora, ok? Mas mesmo assim, os carboidratos complexos, eles devem ser por último na ingestão. Nós vamos ver isso aqui agora, ok? Vamos lá. Exemplo, açúcar branco, balas, doces, bolo, sorvete, refrigerante, pão e massa feitos com farinha branca. Refrigerante eu recomendo você excluir o mais rápido possível da sua vida, sinceramente. Né? Suco de caixinha, mel, né? Esses tipos de alimentos aqui, que são carboidratos simples, são pouco nutritivos e é só açúcar. Só açúcar. Então vai acumular muito açúcar no seu corpo. Né? Na sua corrente sanguínea vai dar essa questão da questão de insulina, que vai subir muito, depois vai descer rápido. Você vai sentir fadiga, vai se sentir mal, esse tipo de coisa, principalmente fome, né? A pessoa acaba comendo mais, isso gera um ciclo vicioso que nós já vimos. Ok? As consequências, né? Pico de glicose, energia rápida, mais curta, né? Energia rápida, só que ela fica curta, né? Como falei. Fome volta logo. Estimula a compulsão, né? Come mais. Estresse pancreático, né? O pâncreas. Né? Um tempo risco de resistência à insulina, né? As células, de tanto receber insulina, elas não vão mais aceitar, digamos assim, a insulina. Podemos dizer assim, né? Falei isso na parte passada, né? A gente tem aqui a questão dos carboidratos complexos, né? Os baratos, né? Energéticos saudáveis, né? Por que alimentos energéticos? Porque dão energia. Geralmente o nosso corpo ele precisa de glicose um pouquinho para funcionar também, principalmente no cérebro, né? Claro, não só glicose, e não é a principal fonte, assim, digamos. Né? Tem outros nutrientes necessários ali e essenciais, mas vamos ver isso depois também. Por que energéticos? Quem fala isso é a doutora Sophie, né? Sophie Deering, coisa assim, o nome dela. Que eu vou mostrar aqui ainda no vídeo, tá? Por isso que você vê na capa do vídeo, né? A Maíra Soriani, a Jessie, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, e a doutora Sophie, né? Que tem um livro também, O Peso das Dietas, né? Que ela fala para não fazer dieta, basicamente. E comer alimentos ali, geralmente o mínimo processados possíveis e sem provocação, né? E não brigar com a questão dos alimentos, não ficar ruim essa situação. A gente vai ver isso depois, tá? A gente vai ver isso depois. Vamos lá. Os carboidratos complexos baratos. Então tem os simples, carboidratos simples, que basicamente é só açúcar sem nutriente nenhum. Agora, olha esses aqui, ó. Carboidratos complexos são fonte de energia que libera glicose levemente no sangue. Ou seja, eles vão liberar glicose assim como os outros carboidratos simples, porém lentamente no sangue. Por que lentamente no sangue? Vamos ver. Evitando picos de insulina e promovendo uma saciedade. Porque eles são ricos em fibras. Vamos ver sobre a fibra também ainda nesse vídeo, tá? Por que as fibras são importantes? Os carboidratos complexos geralmente têm fibras, têm vitaminas e minerais, o que diminui a velocidade da questão da glicose, né? Quando ela é liberada no sangue. Entendeu? E isso faz extremo bem para a sua saúde. Vamos lá. Batata doce, inhame, caraca, eu não lembro desse caraca. Abóbora, mandioca, milho, arroz, aveia em flocos, eu adoro aveia. Pão 100% integral, né? Cuidado com as versões falsas no mercado. Os integrais ali têm fibras e proteínas, né? E menos açúcar também. Então, vale a pena, né? As cereais, né? É uma lista aqui. A cevada e trigo sarraceno, mais difícil de achar, mais nutritivo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, banana verde cozida, não lembro isso aqui. Não lembro de ter comido isso aqui nunca, realmente. Enfim, mas você pode achar uma lista aí dos carboidratos complexos que você pode achar na sua cidade, ok? E você adquirir eles, né? A gente vai falar sobre isso no final do vídeo, que é essa questão da compra dos alimentos, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Dica bônus. É sempre possível consumir esses alimentos junto com alguma gordura boa ou proteína para reduzir o índice glicêmico da refeição. Vamos ver isso aqui, né? Por mais que eles sejam carboidratos bons,
esses aqui, né? Eles ainda contêm essa questão da glicose mais, liberar a glicose mais rápido no sangue, né? A gente tem que ficar atento nisso justamente por essa questão, né, desses problemas que a gente já falou, ok? E por isso eles deverão ir depois ali da proteína, da gordura boa, da proteína e das fibras, né, que geralmente vegetais e legumes ali, ok? Vamos ver isso aqui, né? Proteínas baratas e de qualidade, os alimentos construtores, os alimentos das proteínas, das carboidratos, são energéticos que fornecem energia, né? Por isso que a doutora Sofia fala isso. Sofia, né? Filha da puta de motoqueiro, cara. Nossa, cara chato, velho. As proteínas, né? Que são construtores, geralmente, porque elas constroem grande parte da estrutura do nosso corpo, os músculos, por exemplo. Quem treina bastante, geralmente tem que ingerir mais a quantidade de proteínas. Né? Mas enfim, vamos ver isso aqui. Os alimentos ajudam a equilibrar a glicemia porque não provocam grandes picos de insulina, né? E ainda aumentam a saciedade, né? E não só isso, né? Eles fazem uma série de processos ali no nosso corpo extremamente saudáveis ali, que nós não falaremos nesse vídeo, senão vai demorar muito, tá? Mas vocês com certeza sabem a importância da proteína, né? Se você não sabe, uma rápida pesquisa no Google aí, no ChatGPT, você vai ver a importância disso, né? Das proteínas. Os ovos caipiras, brancos, frango, carne moída, segunda. A sardinha meio cara, né? O atum enlatado, leite integral, né? Pra quem tolera, pra quem não é tolerante à lactose. Fazer um vídeo sobre leite também, né? Essa questão de muita doutor falando que leite inflama, né? Glúten inflama, esse tipo de coisa assim. Vamos ver isso aqui depois, um vídeo específico para cada tipo de coisa, né? Tem muita mentira aí. Iogurte natural integral, queijo mais barato, mussarela, Minas padrão, cota, feijão, lentilha, grão de bico, tofu, né? Alimentos de proteína, né? Tem whey também, vários marcas de whey. A gente vai fazer um vídeo sobre whey também, eu vou fazer um vídeo sobre whey, tá? Enfim, né? A questão das proteínas, né? Os carboidratos você vai comer por último. Sempre preferência por último na parte da refeição. Vamos ver isso aqui, ó. As proteínas aqui. Agora a gente vai para os legumes vegetais, que são alimentos reguladores, que eles vão regular basicamente o nosso corpo, digamos assim, né? Igual, isso daí a doutora que fala isso, né? A doutora Sofia, acho que é assim, Sofia, que pronuncia. Vocês vão ver aqui. Aqui são os alimentos protagonistas na regulação metabólica do metabolismo e melhores amigos da insulina. São ricos em fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais. A gente vai ver tudo sobre isso, claramente, tá? Não dá para cobrir tudo num vídeo só. Ajuda a regular o organismo e fornece a energia necessária para funções corporais. Cenoura, beterraba, abobrinha, chuchu, berinjela, repolho, couve, flor, brócolis, pepino, tomate, considerado fruta, mas muito usado como legume. Pimentão, quiabo, machixe, giló, vagem, espinafre, couve, manteiga, alface, rúcula, agrião e outras folhas. Né? Verduras e folhas acessíveis. Né? São escuras, verdadeiro remédio natural. Realmente desintoxicam o fígado, ajudam na produção de enzimas digestivas. Enzimas ali basicamente são aceleradores ali, de reações químicas que vão acontecer no corpo, para o nosso corpo funcionar da forma mais rápida possível e melhor. Né? Modula a glicemia. Glicemia, questão do açúcar no sangue. Né? Couve-flor, espinafre, rúcula, proponobis, taioba, mostarda. Dica prática, você pode fazer um refogado simples dessas folhas com azeite e alho. Né? Azeite de oliva extra virgem, muito bom. E alho, né? Ou bater eles com limão e água para um suco detox matinal. Enfim. Agora que a gente fala a questão das frutas depois, né? Mas olha aqui então. A gente tem os alimentos ali, alimentos reguladores, que basicamente vão conter tudo isso daqui, né? Que são necessários para a nossa saúde, né? Basicamente, metade do seu prato deve ser de verdinhos, dos verdinhos. Prato de verdinho, né? Tem que todo dia comer um pouquinho de verdinho, né? E não só verdinho, né? Tem a beterraba muito bom, que a beterraba é um alimento extremamente benéfico para a saúde e não é verdinho, né? Não é verdinho, mas extremamente benéfico também. Recomendo ali a ingestão pelo menos de umas 5 vezes na semana. Então, é muito bom mesmo. Beterraba é ruim pra caramba o sabor, mas necessário para a saúde, né? Enfim, a gente usa carboidratos simples, carboidratos complexos, ok? A gente viu aqui, ó, a parte dos legumes e vegetais acessíveis, né? Que são os principais alimentos ali que você deve comer todos os dias. As verduras e folhas acessíveis. Agora, aqui, né? Enfim, esse conteúdo vai estar no e-book, ok? Então você dá uma olhada ali depois para revisar. Mas isso aqui, se você fizer isso aqui todo dia, cara, nossa, você vai virar um monstro, sinceramente.
né? E claro, suplementar algumas coisas também necessárias. Dormir bem, fazer exercício físico, juntando com isso daqui, você vai virar uma máquina. Uma máquina, sinceramente. Uma máquina brutal de alta performance, né? A frutas com baixo índice glicêmico, a gente vai ver isso aqui agora. Na questão das frutas, né? Tem essa questão das frutas, né? Também, que eu não coloquei aqui. A gente tem as proteínas, a gente tem os carboidratos, os alimentos reguladores, né? Agora aqui, as folhas, né? Os legumes vegetais, vamos ver agora as frutas. Frutas com baixo índice glicêmico, a gente vai ver isso aqui, ó. A maçã, rica em fibras, principalmente pectina, que ajuda no controle da glicemia, para uma necessidade, além de conter outros nutrientes essenciais para a saúde. E aqui estão umas frutas, né? Eu não vou ficar lendo aqui porque você está vendo já, então só pausar o vídeo, né? E você vai ter no e-books também, para não vai falar muito aqui não. O que é IG, né? IG é alto, médio e baixo. Índice glicêmico. O que é índice glicêmico? Mede a velocidade com que um carboidrato, né, eleva a glicose no sangue. Ou seja, quando você ingerir o carboidrato, um alimento carboidrato ali, batata, por exemplo, né, a velocidade que ela chega no sangue, né? Basicamente, a glicose. Beleza? Baixo índice glicêmico, abaixo de 55, né? Abaixo de 55 ou igual a 55. A glicose sobe devagar, muitas frutas, vegetais, leguminosas. Médio, 56 a 59, né, o índice glicêmico. Glicose sobe moderadamente, banana madura, abacaxi, manga, melancia. Alto índice glicêmico acima de 70. Glicose sobe rápido. Arroz branco, batata, mel, uvas passas, fruta muito madura, pão branco. E essa questão, né? No índice glicêmico, tome cuidado com isso aqui, ó. Quanto mais baixo o índice glicêmico, melhor para controlar a insulina. Quanto mais alto, mais cuidado você precisa ao consumir. Sim, isso é verdade. Mas o índice glicêmico é o menos importante parte, digamos assim, dessa situação. Porque tem a questão da carga glicêmica também, que vamos ver agora. A carga glicêmica. Agora não. Não é agora não, porra. Pera aí. Como consumir frutas de índice glicêmico com médio ou alto com sabedoria, né? A estratégia é vestir o carboidrato. Vestir o carboidrato é o que a Jessie fala, né, nos conteúdos dela. Eu não mostrei o canal da Jessie. Eu falei tanto aqui das doutoras, né, que eu não mostrei o canal. Aqui tá a questão da Jessie. Jessie incha os pés. Acho que é francês, né? Ela é francesa. Então, só que ela fala inglês, né? O conteúdo dela é tudo em inglês, basicamente. Enfim, mas eu não sei pronunciar esse nome aqui, ok? Esse canal dela, o canal da Maíra Soriano, né? Muito foda. Você vem aqui no canal da Maíra Soriano, você clica aqui, vídeos. Aí você clica aqui em mais antigo. Você vai cair nesses vídeos aqui, esses vídeos mais longos, os primeiros vídeos dela mais longos. Esse aqui ficou tela cinza porque essa internet, tá? Essa internet aqui. Mas os vídeos mais longos dela são melhores. São os melhores aqui, são vídeos mais completos que ela tem. E a doutora Sophie Deering, coisa assim, né? Ela é neurocientista, né? Também, essa questão. Fala bastante sobre isso. Tem bastante conteúdo dela também, aqui, né? Mas aqui tá tela cinza porque tá sem internet. Enfim, dá pra você acompanhar o conteúdo dela também, né? Fora do canal dela também tem podcasts delas ali na internet, ok? Vamos continuar então. Vestir o carboidrato, como a Jessie fala. A Jessie fala aqui, ó. Vestir o carboidrato. Aqui, ó. Roupas com carboidratos. A ciência da combinação inteligente dos alimentos. Why bread is better with butter, né? Butter é manteiga, né? Porque pão é melhor com manteiga, né? Principalmente porque a manteiga tem a questão da proteína, tem a questão das outras coisas ali, etc. Nós veremos isso. Combinar com proteínas, iogurte natural, ovo, queijos, whey protein. As frutas com índice glicêmico médio e alto, né? Combinar com gorduras boas, castanhas, sementes, abacate, azeite. Nossa, abacate é um monstro, cara. Abacate é uma das melhores frutas que existem, sinceramente. Vou fazer um vídeo sobre abacate depois. Consumir junto de fibras adicionais, aveia, chia, linhaça, vegetais. O timing, que é o tempo, né? Comer próximo da atividade física ajuda a usar a glicose rapidamente como energia, né? Antes da atividade física, ou depois para você carregar o estoque de glicose, né? Ou se você prefere ficar em jejum também, para fazer autofagia, né? Muito bom. Vou fazer um vídeo sobre jejum intermitente, né? Na verdade, o conteúdo do coisa, né? Como é o nome? No livro da doutora Maíra Soliani também tem um capítulo só de jejum. Então a gente vai falar sobre isso futuramente. E demora pra fazer vídeo, cara. Demora pra caramba. Você viu ali pra gravar um conteúdo de um livro assim, né? 20
20, 30 horas ou mais de vídeos aqui que eu consigo fazer só com um livro, né? Eu fiz isso uma vez com um livro da história da Ásia. Deu quase 20 horas de conteúdo no YouTube. Eu não publiquei porque ficou meio bem zoado a minha fala, assim. Eu não tinha também slides, nem conteúdo, documento assim pra apresentar. Então nem coloquei no YouTube também, mas é outro canal também. De história. Enfim. Mas é bem interessante, mas demora muito, cara. A maioria das pessoas, elas leem livro, né? Eu recomendo que você não leia livros. Eu recomendo que você estude livros. Estudar livros vale bem mais a pena do que você ficar lendo livro assim rapidão, sem anotar nada, ou ficando marcando marca-texto, que não adianta porra nenhuma, basicamente. E você ficar postando foto no Instagram, mostrando que você tá lendo, né? Mostrando todo mundo que está estudando. Ridículo isso, cara, ridículo. Estude livros. Demora pra caramba pra estudar. Você vai demorar de 10, no mínimo 10 vezes mais pra estudar um livro, né? Desse tempo, assim, sabe? Que geralmente muitos livros que eu leio, por exemplo, tem diversos conteúdos ali, principalmente livros mais científicos, né? Por exemplo, tô lendo um livro sobre ansiedade da Wendy Suzuki, doutora Wendy Suzuki, que eu vou trazer um vídeo no canal também sobre isso. Tem umas partes do cérebro ali, né? Aí se uma pessoa normal, por exemplo, ela leria o livro e ela via aquela parte do cérebro escrito ali e provavelmente ela nem pesquisaria, né? Na internet. Ou fazer uma pesquisa bem michuruca, sabe? E quando você vai se aprofundando nessas partes que você não conhece no livro, você fica horas ali, velho. Só num conceito, num parágrafo. Pra você entender o parágrafo, né? Isso que é estudar um livro de verdade, né? Você sai com um conhecimento muito mais robusto, muito mais preparado para lidar com as questões que vão vir depois, né? Nos estudos, beleza? Vamos continuar então. Ok. Exemplos práticos. A banana madura, mais a pasta de amendoim. Pasta de amendoim, ela muito bom, né? Extremamente rica em proteína. Então também tem que tomar cuidado com a gordura saturada, que tem bastante, né? E também tem açúcar também, quantidade muito baixa de açúcar. Proteína, gordura de zero absorção. Manga, mais castanhas. Índice glicêmico moderado, mais absorção mais lenta com gordura. Abacaxi, mais iogurte natural, doce natural. Mais proteína, pico menor de insulina, né? Só que essa questão do índice glicêmico é um pouco irrelevante quase. Vocês vão ver por quê. Né? E tem aqui, né? As frutas com índice glicêmico, geralmente. Aqui, né? Geralmente não. Tá aqui, né? A categoria, né? Baixo, médio ou alto. E a sugestão de consumo, né? Vocês podem ver isso aqui depois no e-book. Ok? Vamos lá, então. Dica importante: consumir fruta com casca quando possível. Aumenta a ingestão de fibras. Beleza? Porque as cascas têm fibras. E vamos ver sobre as fibras daqui a pouco, tá? Então sempre consumam com casca. Sempre não, depende. Depende da fruta, tá? Depende da fruta, mas a maioria, maçã, por exemplo, mamão, dá pra comer com casca. Fruta com baixo índice glicêmico pode ser consumida com moderação, mesmo por pessoas com diabetes. Sim, principalmente aquelas que você ingerir fibras e proteínas, né? Evite frutas com alto índice glicêmico e também fazer exercício depois, né? A gente já vê isso aqui. Evite frutas com alto índice glicêmico, consumas em conjunto com outros alimentos, fonte de fibras. Beleza? Com outros alimentos. Vamos lá, resumo prático para combinar no prato, né? Como a doutora Sofia indica, mostra. Metade do prato com legumes, verduras e salada crua. Um quarto do prato com uma proteína, pelo menos, né? Ou mais, né? Pode, se quiser colocar mais. Ovo, carne, peixe, feijão, etc. Né? E um quarto com carboidrato complexo. Né? E o docinho poderia comer depois. O docinho você poderia comer depois. No caso, seria um carboidrato simples, um chocolate, por exemplo. Né? Ou, sei lá, um bolo. Um bolo rico de açúcar, né? Enfim. Depende também. Se você faz bolo em casa, também tem essa questão que você pode controlar, né? Se você vai bolo caseiro. Agora, se você compra do mercado, por exemplo, assim, já vai vir de açúcar, né? Enfim, por isso que geralmente a gente consome o doce depois do almoço, né? Porque depois do almoço você consome tudo isso daqui, legumes, vegetais, proteínas, com carboidratos complexos que geralmente contém fibra e também junto com a primeira categoria aqui de alimentos, e a absorção do doce depois do almoço fica bem mais baixa, né? E consequentemente dá aquele pico de insulina, né? Por isso aí, se você equilibrar esses grupos, o corpo terá energia qualidade de nutrientes para consumir, para construir e reparar os tecidos e ferramentas para regular seus hormônios, como a insulina, né? Mas tem mais coisa, né, gente? Tem mais coisa aqui. Tem que ficar atento também
com outras questões, né? Como, por exemplo, a gordura, né? Ômega 3, por exemplo, né? Que se você não consumir peixe, aí acaba complicando a situação, né? E não é quando não consome peixe todo dia. Então, como é uma quantidade de peixe considerável para você ter quantidade de cepa e DH no seu corpo, né? Enfim, aí por isso entra a parte da suplementação. Enfim, é um outro assunto que a gente vai falar depois, mas é bastante coisa, o corpo precisa de muita coisa, cara, muito macronutriente, muitas vitaminas, muitos minerais, é muita coisa mesmo, cada detalhe ali que você tem que ficar atento, a qualidade da água, você tem que experimentar tal coisa, tem que comer tal coisa, tem que fazer o alimento, cozinhar de tal maneira, de maneira específica, é muita coisa, cara, sinceramente é muita coisa. Eu sou completamente averso a essa ideia de que você dá para manter a sua saúde com coisa barata, sendo, digamos assim, com pouca renda. Eu acredito que não, que não, precisa de um bom dinheiro ali para você cuidar da saúde, não é tão simples assim. Ainda mais se você é mãe ou pai de família, né? Porque você tem que sustentar os filhos ainda e o resto da família, né? Que geralmente quadruplica o gasto ou triplica o gasto. Então acaba complicando bastante, né? Você tem que ter um planejamento financeiro e um córtex pré-frontal muito bem desenvolvido para você lidar com essas questões, né? Não é tão simples assim. Ok? Agora que a parte mais legal do conteúdo, a gente vai falar sobre a questão do controle ali, da glicose no sangue. Com esse gráfico aqui. Da Jéssica, eu peguei do vídeo dela, tá? Só você procurar o vídeo dela aqui. Acho que esse vídeo aqui, ó, a roupa dela. É igualzinho essa roupa. Justamente por isso. Ok. Justamente daquele vídeo. Olha o que ela mostra aqui nesse gráfico. Total Grelin. Grelina total. Aqui, ó. Onde eu tô mostrando aqui esse mouse, né? Parte das lâminas do caos, né? Do Kratos. Aqui, ó. Total Grelin. Grelina total significa, né? O que é grelina? Grelina é o hormônio da fome. Né? Basicamente isso. O hormônio que faz sentir fome. E leptina é o hormônio da saciedade. Porque quando você vai com alta quantidade de leptina, você está saciado, bastante saciado. Geralmente a proteína é o que dá mais isso, né? E olha aqui que ela mostrou aqui nesse gráfico, né? Aqui é time. Time é tempo, em minutos. 0, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 100 minutos, 120 minutos e assim vai. Até 360 minutos. Ok? Que dá 6 horas, né? 6 horas, 1 hora, 60 minutos. É, isso mesmo. Ok? E aqui a grelina total em porcentagem. Né? Grelina total. Menos de 5%, 15%. Essa aqui é a grelina. Grelina aqui, então essa escala aqui do eixo, esse eixo aqui, Y, né? É a grelina, hormônio da fome. Isso aqui embaixo no eixo X é o tempo, ok? E olha aqui, ó. Você tem aqui o carboidrato. Olha o carboidrato, a bolinha amarela. Tá vendo aqui, ó? Quando a pessoa come carboidrato, né? Depois de um tempo, a grelina vai baixando aqui, vai baixando. Tá aqui nas primeiras 2 horas, né? Ela tá lá embaixo na fome. Mas olha depois. Depois das 2 horas, aqui nos 120 minutos, desculpa aí, você tem um aumento da fome aqui, né? 140 minutos. Dos 140 minutos por 160 minutos, né? Dá 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 40 minutos. O negócio começa a subir. E olha isso, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E olha aqui, chegou aqui, né? 320 minutos a 340 minutos. Deu lá em cima. Essa questão da fome, né? Quando a pessoa come carboidrato. Né? Agora quando ela come lipídios e gorduras. Ok? Lipídios são basicamente gorduras, a gente vai ver isso aqui ainda no vídeo. Ok? Alimentos ricos em gorduras boas. Né? Por exemplo, o ômega 3, o ômega 6 ali, ômega 3, né? A questão do que mais? Os peixes também tem isso, o abacate, a gente vai ver isso aqui. Ok? Os lipídios, o triângulo preto. Olha aqui. Comeu? Olha aqui, ó. Lipídios, o triângulo preto aqui, ó. Ele vai indo, vem aqui, sobe aqui de volta. É aqui, ó, nos 140 minutos, que dá 2 horas e 20, ele vai estar aqui mais ou menos. Né? Onde estou mostrando aqui, ó. A glicerina menos 13% mais ou menos. Ok? E vai indo. Sobe aqui, desce um pouquinho aqui. Mano, cachorro filho da puta, cara. Nossa, velho.
Acho que o desgraçado do cara vai morrer desarrombado. E aqui vai subindo. Aqui, ó, a questão, né? Da grelina. Vai subindo aqui, vai subindo aqui. Chegando daqui, né? Vou mostrando o mouse aqui. É um pouquinho abaixo do carboidrato. Né? Você vê aqui, é um pouquinho abaixo do carboidrato. E a proteína é a mesma coisa, né? Proteína, você vê aqui, ó, a proteína agora, o quadradinho. Vem descendo aqui, vem subindo, vem descendo aqui. Chega aqui, 2 horas, tá aqui mais ou menos, né? Em 2 horas, depois vai indo descendo. Depois sobe de novo. Depois vem pra cá, depois vem pra cá, né? Mas você vê no final do resultado ali das 6 horas, a proteína que dá mais saciedade de todas as questões, da gordura, do lipídio e do carboidrato, né? A proteína que dá mais saciedade na alimentação. E isso faz com que o seu consumo seja de extrema importância, né? Como vocês viram aqui, né? E geralmente dá isso mesmo. Geralmente quando eu tomo café da manhã por volta das 9 horas, né? Nos dias que eu tomo, né? Eu fico sem fome basicamente o dia inteiro, quase. Até umas 17 horas da tarde, assim. Se eu possivelmente consigo pular o almoço, sabe? Até umas 17 horas, assim, quase sem fome. A não ser que faça um exercício mais pesado, né? Um exercício físico, né? Durante esse tempo. Mas mesmo assim, uma fome não é exagerada, sabe? Então, é extremamente necessário esse consumo das proteínas, né? Não exagerar na proteína, não exagerar na proteína também, porque exagero de proteína também dá BO isso aí. Tem até um documentário não lembro o nome do canal, não lembro o nome do canal agora, que ele fala sobre isso, a questão da obesidade ligada ao consumo excessivo de proteínas. Vamos ver isso aqui depois, tá bem? Tá. Mas tudo controle, né? Nada em excesso. Nada em excesso. Evita o máximo das coisas em excesso. A única coisa que pode em excesso é dinheiro. É dinheiro. Não tem problema sem excesso. Não tem problema. Vamos lá então. Aqui, o eixo Y, a gasolina, o hormônio da fome. O eixo X, o tempo em minutos. Assim, nós temos os carboidratos, lipídios e proteínas. Basicamente está aqui, ó. Já no documento para você baixar depois. E ver isso aqui. Aqui do Glucose Goodness, né? Que é a deusa da glicose. A Jess é chamada assim, né? Da deusa da glicose, porque ela se dedicou anos da sua vida estudando sobre a questão da glicose no corpo humano, né? Não só no corpo humano, mas também na natureza, né? As plantas também, no livro dela, ela fala sobre a questão da fotossíntese, que as plantas geram fotossíntese, geram ali a glicose, né? A partir também do oxigênio, né? E, enfim, vamos ver isso aí depois também, aqui no livro dela, conteúdo que eu vou trazer do livro dela. Muito interessante, né? O conteúdo dela. Por isso que ela é batizada assim, a deusa da glicose do goodness, né? Aí tem a questão da glicose aqui, ó. Eating time. Aqui é o eating time, é o tempo que ela comeu, né? Que é a linha do tempo, aqui é o spike, né? O pico de glicose em miligramas ali, né? Você vê aqui, ó. Olha a montanha russa que deu aqui, ó. Rice, then tofu, then broccoli. Rice é arroz. Depois ela comeu tofu, não, queijo ali. Então depois ela comeu brócolis. E olha aqui, ó. Rice é carboidrato complexo. Geralmente carboidrato complexo ou carboidrato simples. A gente vai ver isso aqui, né? Porque o arroz ele é um grão, né? Ali. E dependendo de como é feito ali a questão do arroz, ele vai ter mais glicose e menos fibra, ok? Vai ser mais carboidrato do que simples do que carboidrato complexo. A gente vai ver isso aqui, ok? A pessoa comeu arroz, depois ela comeu tofu, que é o queijo, que é a proteína, né? Geralmente quantidades um pouquinho maiores de proteína. Então depois ela comeu brócolis, que é rico em antioxidante, fibras, etc. Né? Olha o pico de glicose que ela teve. Montanha russa, né? Depois ela comeu. Uma montanha ali gigante. Depois desce. Mas olha aqui, ó. Agora ela comeu brócolis, depois ela comeu tofu, ou seja, ela comeu os alimentos reguladores, depois ela comeu os alimentos construtores, que são as proteínas, né? O tofu, depois ela comeu arroz. E olha isso, olha a diferença grotesca, absurda dessa montanha aqui, cara. Olha a diferença, a ordem que você come os alimentos, né? Eu fazia isso quando era criança, eu nem sabia disso. Não me colocava no prato essa questão dessas comidas que eu acho mais ruim, né? Os vegetais, as verduras, assim. Realmente elas não são tão gostosas quanto os carboidratos, né? Aí eu falei, eu vou comer primeiro a pior coisa. Geralmente eu vou fazer a pior coisa, né? Tem até um livro que chama isso, um livro de procrastinação, de um autor de fora ali, chama Eat Frog. Eat
frog, né? Eat the big frogger first. Como o primeiro, o maior sapo primeiro, né? Ele fala a questão da procrastinação. Você tem por exemplo, diversas coisas para fazer, chatas para fazer e difíceis, né? Você vai comer o pior sapo na primeira hora da manhã, nas primeiras horas da manhã. Justamente porque é a pior coisa. Quando você faz a coisa mais difícil do seu dia, de primeira assim, né? Já tira aquele peso das costas pra você começar a ter o dia mais fluido. Entendeu? É que é quase a mesma coisa. Na hora que eu comer, eu comia do pior alimento para o melhor alimento. Deixava o melhor por último. E o pior alimento, geralmente, as gorduras vegetais ali, que eu não gosto muito. Realmente não é tão gostoso assim, mas é necessário comer, né? Enfim. E olha a diferença que deu aqui, né? Então, sempre começa com os vegetais, verduras, legumes, depois a proteína, depois as gorduras também tem que falar do gordura, né? E depois os carboidratos, geralmente carboidratos complexos, né? E é isso aí. E achei. Vai dar isso aí, muito bom, né? E tem mais coisa para você fazer ainda, para você regular esses níveis de glicose, né? Geralmente a GS ela também, ela vende um produto dela, que é uma fórmula anti-spike, né? Anti-spike formula, no inglês, né? Que basicamente é um produto, eu acho que assim, né? Eu não nem de direito. É um produto ali que ela tem, se não me engano. E daí, o produto geralmente, ela fala que se você consumir ele antes das refeições, diminui cerca de 40% o pico de glicose na questão da sua alimentação, né? Enfim. Mas nem precisa comprar o produto, sinceramente. Se você fizer isso aqui e fazer os exercícios que ela te passa, vai ser o suficiente, ok? Vai ser o suficiente. Vamos lá. A grande questão que esse gráfico nos ensina é que a ordem em que comemos alimentos importa, e muito, né? E tá aqui, né? Pra você ver, né, que a prova cabal. E tem os estudos científicos também, claro, né? Os estudos científicos. Tem engraçadinho aí passando. Que vai aparecer nos comentários. Cadê os estudos, né? Cadê os estudos? Vou deixar também eles na descrição. E no documento, no e-book, né? Vocês vão ver depois no e-book. Dos documentos do artigo científico. Né? O brócolis, que é rico em fibras, agiu como um bloqueador da absorção. Pense nele como uma esponja que cria uma barreira no nosso intestino. São as fibras, fazem isso. Quando a gente come o arroz, carboidrato, por último, as fibras do brócolis e as proteínas do tofu já estão lá. Elas ficam lá no intestino, diminuindo na velocidade com que o carboidrato é absorvido. Eu vou te mostrar isso aqui na imagem, igual ela fez no vídeo. A proteína do tofu também contribui para essa destruição da digestão, né? Eu já disse aí, isso foi redundante, né? É. Enfim, vamos deixar aqui. Isso evita o pico de glicose, que é ótimo para manter a energia mais estável, evita a montanha-russa do cansaço, aumentar a saciedade, contribui para a saúde a longo prazo, reduzindo o risco de doenças relacionadas a picos constantes de glicemia. Né? E faltou o ponto final aqui, cara. Faltou o ponto final. E olha aqui, o verdinho é o quê? Os alimentos reguladores, fibras, então tem fibras, né, os vegetais, legumes, ali, as folhas, né, são os alimentos, a parte verde, porque a fibra, ela tem isso, né, ela deixa ali, digamos assim, um gel, digamos assim, no intestino, e dá essa questão, faz essa questão, né, tipo uma barreira que ela cria ali, e olha aqui, ó, o roxo representa a proteína, e o amarelo é a glicose, né, e olha a glicose, ela vai indo de pouquinho em pouquinho, ela vai indo de pouquinho em pouquinho. E ela não vai dar aquele pico de glicose alto assim, e depois cair. Pra você ficar, digamos assim, meio letárgico, retardado, né? Retardado eu falo no sentido de cansado mesmo. Cansado, lerdo mesmo, né? Falando de questão de doença mental, não. Problema mental, não é isso não. Não é isso, ok? How does insulin work? Como a insulina funciona, né? Isso aqui é mais eu peguei do canal da Mini Pérez. Mini Pérez. Depois eu coloco também no documento. Ela é uma doutora que é especialista em jejum e saúde feminina. Muito boa mesmo. E ela com o Jason Fung, a Maíra Soliani e o Dr. Walter Longo e o Dr. Satchin Panda, né? Eles são os 5 pesquisadores mais famosos na área de jejum intermitente e alimentação saudável. Então eu recomendo vocês acompanharem. Esses caras são muito foda. E eu vou deixar na descrição também, né? Que eu tô fazendo um e-book sobre isso também. Sobre esses doutores fodões aí. Que vale a pena bastante conferir depois. Vocês conferirem depois. Eu vou passar depois tudo pra vocês. Tá? Aqui, ó. Mas pra vocês pesquisarem bem rapidão. Deixa eu colocar aqui. Eita, parou a gravação aqui, galera. Parou a gravação. Voltou agora. Aqui, ó. Mini Pearls
Walter Longo, Sachin Panda, Jason Fung. A Mindy Perez e o Jason Fung falam muito sobre jejum intermitente e alimentação saudável. O Walter Longo e o Sachin Panda falam da questão da alimentação também, mas mais a parte voltada pro ciclo circadiano e jejum intermitente, né? Respeitando ali, comendo na janela do dia e evitando o máximo possível comer à noite, que é o mais recomendável, ok? E olha aqui a imagem que eu mostrei. Aqui, ó. Aqui é uma imagem de como a insulina funciona. How does insulin work? Botou ponto de interrogação, né? Aqui, ó. A insulina, a chavinha aqui, ó. Que tem insulin receptor de insulina. A insulina é a chavinha que vai abrir o receptor de insulina. The glucose channel. O glucose channel, o canal da glicose. Ele tá fechado. Closed, fechado. Aqui é a glicose, essas bolinhas vermelhas. Insulin unlocks the glucose channel. A insulina desbloqueia o canal da glicose, né? Ela abre aqui, ela tinha uma chave, ok? Abriu o canal da glicose, esse verdinho aqui, ó. Aqui antes, depois agora. Open, o canal aberto, né? Glucose channel aberto. Glucose to enter the cell. Glucose vai entrar na célula. A glicose vai entrar na célula. Essas células vão ficar super felizes, vão produzir ATP, vão produzir ali na mitocôndria, né? E é isso. Depois a gente fala sobre isso também, né? Vamos continuar então. A classificação do índice glicêmico que a gente já viu aqui, e vamos ver aqui novamente. Né? O índice glicêmico mede a velocidade com que o carboidrato eleva a glicose no sangue comparado à glicose pura. Né? A velocidade com que um carboidrato, quando você come um carboidrato, ele eleva a glicose no sangue. Fica muita glicose no sangue, né? Ou pouca, comparado à glicose pura. Que é o açúcar, né? Vamos ver isso aqui depois. Baixo índice glicêmico, tá 55, médio e alto. Tem aqui, a listinha. Por exemplo rápido, a lentilha, índice glicêmico baixo, o arroz integral, índice glicêmico médio, né? 60. E o pão branco, né? Índice glicêmico alto, 75. Mas olha aqui, né? A classificação da carga glicêmica agora. A carga glicêmica mede o impacto real da porção de alimento na glicemia. Que é essa fórmula aqui, ó. Carga glicêmica é igual a índice glicêmico vezes o carboidratos, a porção de alimentos de carboidratos dividido por 100. Vou dar um exemplo aqui, ó. A classificação é assim, né? Baixa, média e alta, né? Desses números aqui. Ok? E olha aqui, né? Vamos lá. O impacto real. Como assim impacto real? Ele mede o impacto real da porção de alimento na glicemia. O impacto real interprete assim como: será que aquilo ali tem muito impacto na minha saúde ou não? Digamos assim. Ok? Será que aquilo vai... Por mais que tenha um índice glicêmico alto, ele vai ter um impacto extremamente grande no controle da minha glicemia? Interprete dessa forma. Assim, a carga glicêmica, ok? A porção de alimento. Porção de alimento geralmente é o que pega, né? Por exemplo, um arroz. Você pega uma colher, um pedaço de melancia, você pega uma fatia ali. Né? Isso é, digamos, uma porção do alimento. Ok? Na glicemia. Então, a gente tem o índice glicêmico. Os números do índice glicêmico, geralmente você pode procurar na tabela. Tem uma tabela para isso. Eu vou deixar na descrição também. No e-book, na verdade. Aí você multiplica pelo carboidrato, que é a porção uma porção do alimento, né? Quando ele tem ali de carboidratos. E divide por 100. Ok. O exemplo da melancia. A gente já viu o exemplo da melancia. O índice glicêmico da melancia é alto, 70. Ok. O carboidrato disponível em 100 gramas da melancia, que é uma porção, ok? O carboidrato disponível nela é mais ou menos 7 gramas. A gente faz a conta, né? O IG, 70, vezes 7, que é a carboidrato disponível em 100 gramas, que é uma porção de melancia, dividido por 100, vai dar 4,9. O resultado, o CG é baixo, 4,9. Olha aqui, ó, muito baixo, né? 4,9. Ou seja, apesar do índice glicêmico alto, a melancia não eleva tanto a glicemia, porque tem pouco carboidrato por porção. Olha essa questão, né? Tem pouco carboidrato por porção. Então, a gente deve dar muito mais importância para a carga glicêmica do alimento do que para o índice glicêmico. Pois a melancia é um exemplo. Imagine se só porque a melancia tem índice glicêmico alto, você não vai comer melancia, né? Faz o maior sentido. A melancia é extremamente rica em diversos nutrientes ali. Bastante quantidade de água também, essencial para a saúde. Vale super a pena. Né? Você não foi uma pessoa obesa de não comer melancia. Né? Se você come muito melancia, sei lá, fazer outras coisas também nos hábitos de vida. Né? Não faz o menor sentido isso. Entendeu? Então dê mais prioridade para a carga glicêmica do alimento do que pelo índice glicêmico. Beleza?
Resumindo, o índice glicêmico é tipo a velocidade do carro, né? Quão rápido sobe a glicose. O CG é tipo a viagem completa. Leva em conta a velocidade mais a distância. Né? O índice glicêmico mais a quantidade de carboidrato. É tipo assim, você anda por um trecho da cidade, por exemplo, vazio, né? Você sabe que o trecho é vazio. Então você acelera a velocidade do carro. Você vai acelerar muita velocidade do carro. Isso vai ter problema? Geralmente não, porque o espaço ali basicamente é vazio e você não está com a velocidade muito alta constantemente, né? Agora essa questão, né? A CG é tipo a viagem completa, né? A carga glicêmica. Leva em conta a velocidade mais a distância. Se você for uma velocidade muito grande, né? Geralmente uma hora você vai se deparar com uma quantidade de carros maiores, né? Se você mantém a velocidade muito alta, pode dar BO, né? Pode dar BO. Justamente isso. E seja mais ou menos isso, né? O índice glicêmico, na verdade, é uma velocidade alta. Porém, você vê abaixo da distância aqui, né? Que a carga glicêmica é bem baixa, né? Você fazendo um cálculo aqui, entendeu? Então, dê prioridade para a carga glicêmica do alimento, não pelo índice glicêmico apenas, ok? Você pode achar isso na internet facilmente, essas informações, se você pesquisar os alimentos ali, né? Em basquinho. Mas como eu falei, tem que estudar, cara. Não tem o que fazer. Por mais que você não seja da área de saúde, você saber o basquinho dessas coisas aqui é bem necessário para você cuidar da saúde, né? Indispensável. Mas um suco de frutas, né? Outra coisa também, suco de frutas, que relaciona muito com essa parte de coisa, né? Do índice glicêmico e carga glicêmica, ok? Vamos falar sobre isso aqui também. Pera aí. Vamos lá. O que muda no suco de fruta versus a fruta inteira? Quando você transforma a fruta em suco, você perde quase toda a fibra dela. Perder a fibra da fruta não é nada legal. A fibra é o que ajuda a retardar a absorção da glicose na saciedade, evitando picos de insulina. E não só isso, a fibra oferece muito mais para o seu corpo. A gente vai ver isso aqui. O açúcar natural da fruta, a frutose e a glicose, mais conhecida como sacarose, a gente vai ver isso também aqui no vídeo ainda, fica mais concentrado. Então o IG e o CG sobem, né? O estado do corpo vê o suco mais como açúcar rápido do que como alimento completo. Ou seja, você basicamente tira muita coisa boa da fruta, ok? E você ingere mais açúcar do que os nutrientes da fruta. Então não vale a pena você fazer suco de fruta, resumidamente, aqui. Né? É melhor você consumir a fruta inteira, né? Vamos lá então, continuando então. Continuar o nosso proveito do suco. Sempre junto com proteína e gordura boa, né? Isso ajuda a desacelerar a absorção do açúcar, né? É gostoso o suco, né? Os sucos assim são bem gostosos, mas realmente não tem muitos benefícios para a saúde assim. Você fazer o suco de frutas do que você comer a fruta inteira, que vale muito mais a pena, muito mais a pena. Isso ajuda a acelerar a absorção do açúcar, por exemplo, suco de laranja com umas castanhas ou aveia, né? Evita consumir puro em jejum, não faça isso, não faça isso, porque isso gera pico de glicose e insulina. Melhor aproveitar como parte de uma refeição ou depois do treino, quando o corpo precisa de energia rápida. Quantidade moderada, 100 a 200 ml. É suficiente a maioria das vezes, principalmente para quem busca saúde, né? Só para um gostinho ali. E essa não é por prazer, digamos assim. Então você come doce, você não come doce porque você precisa. É mais digamos, prazer, assim. O melhor horários para consumir suco. Pós atividade física, usar a glicose do suco para pôr energia nos músculos. Né? Ou você também, se você tiver bastante gordura assim, você pode fazer um jejum mais prolongado, né? Aí você evita treinar muito pesado, ok? E daí, geralmente, depois ali de 24 horas, a queima de gordura fica bem mais alta no seu corpo e você vai sentir, geralmente, dependendo da situação, você vai se sentir bem, né? Muitas pessoas relatam isso, muita clareza mental na hora, depois que faz um jejum acima de 24 horas, né? Assim, depende das suas condições também, né? Não é fazendo assim aleatoriamente, né? Enfim, é outro papo também que a gente vai falar sobre isso depois. Né? A mente pode falar sobre isso, né? Na questão, né? Essa questão dos jejuns mais longos também. Depois vocês viram o canal dela, vale bastante a pena, tá? Nós vamos continuar então aqui. Durante as refeições com outros alimentos, ajuda a diluir o pico de açúcar, principalmente se você tiver proteína ou gordura na refeição. Evitar entre as refeições ou sozinho em jejum, né? Porque o açúcar entra rápido. Dicas para escolher frutas e variar o suco, né?
vira frutas e baixo um médio índice glicêmico, né? Ali. Se for laranja ou abacaxi, índice glicêmico alto, mistura com proteínas, né? E fibras. Evite açúcares industrializados, porque geralmente tem açúcar extra e conservantes que aumentam o índice, o efeito glicêmico e traz diversos outros nutrientes ali que fazem mal para nossa saúde intestinal também. Ok? Agora a gente vai falar sobre a glicose. The glucose. A glicose, né? Glicose, a frutose e a sacarose. Depois a gente vai na parte das fibras, né? Tem bastante coisa para falar ainda. E vamos lá. A glicose é um tipo de açúcar simples, também chamado de monossacarídeo, né? As palavras chiques só significa a forma mais básica do açúcar, né? Pronto para ser usado no corpo. É a forma básica do açúcar, um monossacarídeo. Você não precisa saber o que é quimicamente isso, o que isso representa quimicamente. Não precisa saber disso, tá? É besteira isso, sinceramente. Uma forma rápida do corpo usar, então, basicamente isso é a glicose, né? Muitos alimentos contêm a glicose justamente por isso, porque o nosso corpo cresceu realmente de escassez e precisava de energia rápida, né? E a glicose foi uma grande opção da natureza ali para isso, né? Ele é o combustível direto da nossa célula. Você imagina que cada célula é um motor. A glicose é a gasolina, digamos assim, né? Mas não só a glicose, né? Tem outras questões também, né? Dos nutrientes. Tudo que é carboidrato, pão, arroz, macarrão, batata, frutas, eventualmente é transformado em glicose processado como energia, né? Sempre. Como o corpo produz a glicose, né? Energia imediata quando você come. A glicose entra na corrente sanguínea e vai para as células para gerar energia rapidinho. Se você corre, seu músculo está queimando glicose agora mesmo, por exemplo. Mas você não está assistindo esse vídeo correndo, né? Eu acho que não. Estoque para depois, né? Se houver glicose sobrando, o corpo guarda. Primeiro no fígado dos músculos como glicogênio. Uma espécie de reserva de glicose, né? Do glicogênio. No fígado dos músculos, né? E olha aqui, do fígado, né? Estetose hepática, toma cuidado. Se ainda sobra muito, o corpo transforma em gordura. Isso acontece quando há excesso contínuo de glicose, né? A pessoa que come muita porcaria de 3 em 3 horas, assim, tá colhendo maus frutos, né? Como a glicose entra no sangue? Quando você come carboidratos, eles são quebrados em moléculas menores. Essas moléculas entram na corrente sanguínea e aumentam o nível de glicose no sangue, né? Quando você come carboidratos, são geradas moléculas menores, pedacinhos pequenos, né? As moléculas entram na corrente sanguínea e aumentam o nível de glicose no sangue. O corpo regula isso com a insulina, né? O hormônio que ajuda a controlar a glicose e entrar nas células, como eu já falei para vocês. E aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, onde eu mostrei aqui. A questão das imagens. Aqui, ó. O nível de glicose. Okay? Esse aqui, ó. Hipoglicemia, nível normal. Hipoglicemia é hipo significa baixo, né? Glicemia, a questão dos níveis de glicose no sangue. Ou seja, a glicose é baixo, né? Tem pouquinho a glicose, geralmente em um estado de jejum prolongado. Okay? Nível normal, quando você come geralmente uma refeição um pouco mais controlada, né? Igual eu falei ali na questão dos legumes vegetais, depois você consome as proteínas. Eu não falei, a Jessie, essa aqui, essa aqui. Enfim, eu estou basicamente passando. Tudo que eu passo aqui é o que eu aprendo com grandes experts da área, né? Eu já falei para vocês. Então você pode confiar nas coisas que eu falo aqui, ok? Hiperglicemia, e aqui tem várias bolinhas brancas que representam a glicose, o açúcar, né? Pode ser frutose também. Frutose é um tipo de açúcar, a gente já viu isso aqui, ok? E a glicose ou a frutose é alta aqui no sangue, muito açúcar no sangue. Então, percebe que aqui tem mais bolinhas brancas, né? E vamos voltar lá para onde nós estávamos. Quando você come, né, a glicose entra na corrente sanguínea. Aí você vem aqui, ó. Estoque para depois, né? Quando tem a questão do glicogênio, né? Primeiro no fígado, depois nos músculos como glicogênio. Uma espécie de reserva de glicose, né? Se a hora muito, o corpo transforma essa glicose em gordura. Isso acontece quando há excesso de contínuo de glicose. Muita glicose ali transforma em gordura. Isso não é nada legal, né? Ou é legal, muito legal, na verdade. Para a natureza isso é legal, né? Tem um livro que fala sobre isso, que a Maíra Soriano cita também. A natureza quer que sejamos gordos, né? Justamente para aguentar no passado o ser humano ele ficava inverno, o tempo de inverno, né? Sem alimento. Então, ele usava a gordura como energia, né? Justamente por isso, ele comia bastante. O corpo transformava aquela glicose em glicogênio, a reserva de glicose e gordura, e usava depois, em tempo de escassez, quando havia escassez de alimento.
como a glicose entra no sangue, né? Quando você come carboidratos, eles são quebrados em moléculas. Já falei isso aqui. Comer uma maçã, né? A glicose sobe devagar. Energia suave e constante, né? Porque ela tem cada fibra, né? Comer um pão branco ou doce industrializado, a glicose sobe rápido. Beber refrigerante, glicose dispara no sangue. Insulina precisa entrar em ação rapidinho, né? E, nossa, refrigerante, evite o refrigerante o máximo possível na sua vida, sinceramente. Vamos falar sobre a frutose agora. A frutose é um tipo de açúcar simples, monossacarídeo, que está naturalmente presente em frutas, mel e também em alguns vegetais, né? Ele é um pouquinho diferente da glicose, tá? É conhecido como açúcar das frutas, porque tem bastante nas frutas, né? Já que ela é diferente da glicose no jeito como o corpo a processa, ok? E a Jess fala isso, né? A glicose está nas frutas justamente para atrair os animaizinhos. Os animaizinhos comendo as frutas ali, geralmente eles vão jogar sementes no chão e vai crescer aquela planta novamente. Né? Os animais são coisas da natureza extremamente incríveis, né? Como a natureza é perfeita, cara. Ou quase perfeita, assim, né? Exceto pelas destruições que matam todo mundo, assim. Isso etc. Depois a gente fala sobre isso também. Essa questão mais na parte de geografia, né? Como ela entra no corpo, né? Quando você come uma maçã, por exemplo, a frutose entra junto com fibras, vitaminas e antioxidantes. Essa combinação é ótima porque faz a composição ser mais lenta e equilibrada. Fibras, como falei para vocês, extremamente essenciais, vitaminas e antioxidante. A gente vai falar sobre cada um desses futuramente em um vídeo específico, tá? Fibras a gente vai ver hoje, mas vitaminas e antioxidantes são assuntos para outros vídeos. Okay? Mas sabe, são coisas boas para a saúde, são coisas extremamente boas para a saúde, e isso retarda também o efeito da glicose no sangue, na frutose também. Okay? Agora, se você toma um refrigerante ou come doce, ou com xarope de milho rico em frutose, a situação muda, né? Entra uma bomba de frutose pura, rápida e sem fibras para friar, né? Aqui tá, a glicose pode ser usada por praticamente todas as células do corpo. A frutose, por outro lado, é quase toda processada no fígado. O fígado precisa transformá-la em outra coisa. A glicose, né? Gordura ou ácido úrico. Vamos ver isso aqui, ó. Os bons da frutose, no meio das frutas, dá energia suave, sem pico muito alto de açúcar, vem acompanhada de fibras, vitaminas e antioxidantes. Isso dá a variar as fontes de energia junto com a da glicose. Agora, quando é ruim, o fígado fica sobrecarregado, transforma a frutose em gordura. Isso aumenta a chance de estetose hepática, gordura no fígado. Aumenta a produção de ácido úrico, isso pode causar problemas como gota, dor nas articulações. Estimula menos a insulina e a leptina, o hormônio da saciedade, né? Então não dá a sensação de estou cheio, assim. Facilita comer demais. Essa é a questão do problema, né? Geralmente os alimentos industrializados, eles vêm com muita sacarose. Sacarose é a junção de açúcar e frutose, ok? E de glicose e sacarose. Glicose e frutose, perdão. Sacarose é a junção de glicose e frutose. Agora sim. Boa. Vamos ver isso aqui. Destino no corpo, né? A glicose pode ser usada para praticamente todas as células, né? E a frutose não é usada diretamente. Ela passa pela maioria das células, né? Ela vai primeiro pro fígado, né? E o fígado decide o que fazer. Você vai transformar em glicose, guardar como glicogênio, ou sem excesso transformar em gordura. A lipogênese de novo, né? Transferimento de gorduras. E aqui, né? Basicamente, resumir. As consequências práticas aqui. Como eu já falei. Ok. Já tô sono, vou dormir já. O que é sacarose, né? É um disacarídeo. É dois monossacarídeos, digamos assim, né? Ou seja, é uma molécula formada pela união de glicose e frutose. Sabe disso? Ela é a junção dos dois. Não precisa saber desses nomes chatos aqui. Sinceramente, né? A não ser que você queira, claro. Dá pra imaginar a sacarose como se fosse um casal de irmãos siameses. Aquele irmão que nasce junto, né? Eles andam sempre grudados até que o sistema digestivo se separa, né? Quando você consome, né? Quando você consome sacarose, um doce, um açúcar de mesa, um melado, ele chega no intestino. Lá uma enzima chamada sucrase corta essa ligação, né? Corta ali no meio, e libera os dois açúcares simples, a glicose e a frutose. A glicose vai direto para o sangue, aumenta a glicemia e estimula a insulina. A frutose vai para o fígado, vira glicose, pode ser armazenada como glicogênio, ou excesso vira gordura, né? E é isso, ok? Onde encontramos a sacarose naturalmente? Uma intervenção humana, a sacarose existe na natureza. A cana-de-açúcar, a beterraba, né? Mel, algumas frutas, enfim. Mas como elas são alimentos, digamos, extremamente saudáveis, na questão de conter diversos ali nutrientes para o corpo, então não vai ter tanto problema assim, né?
Ou seja, não é algo artificial, mas mais que a indústria faz é isolar e concentrar a sacarose, tirando do pacote natural que tinha fibras, vitaminas e antioxidantes. Aí sobra açúcar. Um monte de açúcar no sangue e você tá fudido. Beleza assim, se você consumir em excesso. E aqui a doutora, né, a Sophie, os filhos dela, a Jessie e a Maíra Solina, que eu não coloquei a foto dela aqui, né. Mas vamos falar sobre isso depois, né. Depois a gente vai ver sobre a questão dos hábitos de comer, né. Depois de comer, vamos se lembrar umas coisinhas aqui, ok? Aqui os científicos, basicamente o mesmo conteúdo que eu passei aqui. A gente vai ver sobre, um pouquinho sobre a gordura, sobre as fibras, que eu não falei. E vamos continuar então aqui na próxima parte do vídeo. Ok? Vamos lá então. E agora sim, galera, vamos finalizar aqui essa parte. Ok? Vamos lá então. Aqui é a doutora Sofia, né? Ela, a apresentação dela é um prólogo a engenheira agrônoma e neurocientista. Ou seja, um profundo conhecimento assim, de como se trata de alimentação, né? E mais com o comportamento humano. Aqui, ó. Breve biografia dela. Ativa contra as dietas restritivas, defensora do prazer de comer e do comer consciente, o mindful eating, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas enfim, sem dieta restritiva, acho que também é uma coisa extremamente idiota isso aí, esse tipo de coisa, sabe? O ser humano deveria comer de um pouco até quando ele consegue, né? Por exemplo, tem gente que não tem determinadas enzimas que degradam ali o açúcar do leite, por exemplo, ou até do ovo, mesmo da albumina, né? Alergia à albumina. Aí tem que ver isso também, né? Mas pra quem não tem, cara, não faz sentido você não comer um alimento saudável, decente, só por causa de uma dieta restritiva. Isso é coisa de maluco, sinceramente. Longa trajetória com uma frase como comer melhor e não menos, né? Comer a mesma quantidade, só que menos, né? Mas depende também. Se a pessoa faz 6 refeições por dia, aí também realmente não faz sentido. Eu discordo muita coisa do livro dela que eu tinha lido, né? Tem muita coisa boa do livro dela que eu trouxe aqui também, nesse vídeo, mas muita coisa eu discordo dela, né? Essa coisa de comer melhor e não menos. Aqui estão sendo os problemas, né? Porque se a pessoa come 6 refeições por dia ou mais, vive beliscando, assim, digamos, né? Isso não é saudável. Por mais que ela coma, por mais que ela coma alimentos saudáveis, provavelmente ela não vai sustentar isso a longo prazo. Ela não vai fazer isso a longo prazo, sabe? Se ela fica beliscando, assim, biscoitinho açucarado, por exemplo, já é péssimo pra saúde dela, sabe? Então eu não concordo com essa frase, que essa frase tá mal formulada. Geralmente ela fala assim, né? Dieta engorda. Depende, né? Depende da situação, né? O que mais importa para uma pessoa fazer é ela circular o ciclo circadiano. Primeiramente, fazer isso daí. Isso pode engordar, isso pode fazer depressão, isso pode causar uma série de ansiedades na pessoa. Então, a primeira coisa que tem que ver é isso daí, né? A alimentação é super importante nessa parte também, né? Mas tem muita coisa que eu acho que ela, sei lá, acho que ela não completa ainda. Tudo com clareza, em minha opinião. Quando eu leio o livro dela, sabe? Pode comer de tudo, mas não tudo. É que ela fala aqui que você pode comer os seus prazeres, as coisas que você gosta, sabe? Mas com controle, né? Com controle e com consciência. Falar assim, eu vou comer isso aqui porque chegou, digamos que chegou a hora, né? Por exemplo, você faz igual o Wesley fala, e igual outros caras falam também. 90 a 80% da sua alimentação deve ser de alimentos saudáveis, né? Deve ser alimentos saudáveis, pensando aí as fibras, as proteínas, as verduras, legumes, esse tipo de coisa, né? Mas tem uma hora para você comer comer porcaria, né? Pessoal, ela fala aqui da questão da fome social, a fome fisiológica e a fome mais específica, né? Quando você quer comer algo específico. Mas, geralmente é algo que faz mal para a saúde, né? Enfim, mas tem tudo isso, né? Aí essa questão de você cortar muita coisa, né? Geralmente a família inteira da pessoa come determinada coisa que ela, digamos assim, não pode comer. Aí acaba gerando digamos assim, uma culpa assim. Uma culpa assim. E acaba não dando uma boa relação junto com a família dela, entendeu? Esse tipo de coisa. A comida também é extremamente social, né? As pessoas hoje fazem aniversário e a comida, né? Elas fazem festa e a comida. Primeira coisa que você pensa em festa e aniversário, geralmente são... Se um gordo vai uma festa de aniversário, ele pensa comida. Primeira coisa, comida. É sempre assim. É engraçado. E tem outra coisa também, o Guto Galão falava isso, né? Ele fala com as pessoas, assim, essa questão de alimentação, né? Ele até fez aquele vídeo lá dos 30 gordos versus um treinador, né? Bem interessante. Aquele vídeo. Gerou bastante polêmica.
Mas ele fala assim, a pessoa pode comer, vai fazer ela comer direitinho o dia inteiro dela, né? Ela vai comer o dia inteiro direitinho, durante o dia. Mas ela sempre vai encaixar um docinho ou algo que ela gosta. Geralmente, né? Geralmente talvez um doce, por exemplo. Mas uma pequena quantidade. Daí vai todo dia. Todo dia. A pessoa não, não perder aquilo, digamos assim. Ele falou isso. Lá no podcast do Fermento, que vocês se ver o podcast do Fermento, vocês vão ver isso. Ok? Bem interessante isso. E realmente faz sentido. A pessoa não fica, assim, proibida de comer algo, né? Geralmente, as coisas proibidas para o ser humano, ele tende a buscar mais, né? Geralmente, não é bem assim. Alguns fogem um pouquinho do padrão. Mas as coisas geralmente proibidas dão mais prazer e ele tende a buscar mais. Enfim, a gente é outra coisa, a parte mais de psicologia. Ok? A gente cada vez virar todos a melhorar a sua relação com comida, resgatando prazer, os alimentos frescos e não processados, né, in natura. O ato de cozinhar para viver com mais saúde e bem-estar. Ela fala muito sobre isso. E vale bastante a pena, realmente, vale bastante a pena aprender a cozinhar. Eu falei, esse é mais um investimento que você precisa fazer na área da sua saúde, né? É um investimento extremamente caro, em minha opinião, a área da saúde, porque são muitas coisas que o ser humano precisa e que você precisa fazer ainda, né? Você perde tempo, digamos assim, fazendo as coisas para você consumir, né? E isso toma tempo, toma bastante, geralmente, um bom tempo onde você tem bastante experiência, você faz a comida da semana, por exemplo, né? E, enfim, tem que ir no mercado também, pegar as coisas lá, dá bastante trabalho. Ser saudável dá bastante trabalho, em minha opinião, sério. E é caro também. Sofia é especialista em tratamento de transtornos alimentares, também coordena um projeto genético em pacientes com transtorno alimentar em São Paulo. Autor do best-seller O Peso da Dieta, Sofia atua no seu consultório, definindo Mari Furini, bem como nas redes sociais. Outra coisa que ela fala também, que é os livros dela. Eu li esse daqui, né? Esse daqui é Os Sete Pilares da Alimentação. E eu acho que não achei muita coisa, não. Achei interessante, mas ela não é tão restritiva igual a maioria dos caras que eu vejo pela internet. Isso eu acredito que esteja bastante certo. Quando eu for clinicar, quando eu terminar a minha formação, eu com certeza vou fazer isso, com certeza. O peso das dietas, né? Ela fala aqui esse aqui no livro, né? O peso das dietas, eu vou ler depois. Uh, ela fala contra dieta, né? Dieta restritiva. Tá aqui, ó. Contra dieta restritiva. Faz sentido. Ok. E é isso, né? Vale a pena conferir o conteúdo dela. Também tem o conteúdo dela na internet. E tinha uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul que era nutrição clínica. E ela era professora de lá. Mas sumiu após a nutrição clínica. Que coisa. Porra, vai se fuder. Aqui, agora vamos lá pra Jessie, né? A ordem certa de comer. O hack da Jessie. Jessie Inchelspe, acho que é assim que fala. Mentira, com certeza não é assim que fala. Propõe uma ordem estratégica nas refeições para reduzir os picos de glicose. Já expliquei isso, né? Mesmo comendo os mesmos alimentos. Como se fosse uma coreografia alimentar para fazer seu corpo trabalhar a seu favor. Aqui é a foto dela. Ela é muito diferente nas fotos, cara. Sinceramente, ela é muito diferente nas fotos. Você vê cada foto dela, assim. Jesse Chasper, em 1992, também conhecido como Glucose Goddess. Goddess é o feminino de Deus, ou seja, a deusa. Glucose e glicose, deusa da glicose. Uma criadora de conteúdo francesa e autora do best-seller The New York Times. Ela é fundadora da Glucose Goddess. Ela posta conteúdo em uma conta Instagram, né? Segue o Instagram dela também, Glucose Goddess. E um canal do YouTube também, Glucose Revolution. É autora de 2 livros sobre gerenciamento de níveis de glicose. Bem-estar, Glucose Revolution e Glucose Goodness Method. Né? Eu estou lendo o Glucose Revolution, a Revolução da Glicose. Eu estou nesse livro aqui ainda. E tá sendo bem legal, cara. É muito gostoso ler o livro. Puta que pariu. Nunca pensei que eu fosse gostar tanto de estudar na minha vida. E aqui vai. Agora presta atenção em mim. Presta atenção aqui. Vale muito a pena, cara, você pegar esses livros assim, digamos, mais fáceis de você digerir. Principalmente se você não é um leitor ávido e também não gosta, digamos assim, muito de estudar. Se você pegar esses livros bem interessantes assim, igual o dela, por exemplo, igual a da Maíra Suriani, são livros extremamente gostosos de ler, cara. E você aprende muito, velho. Se você aprender tudo daqueles livros, do Jason Fung, do Sachin Panda, do Dr. Peter Attia, né? Que ele tá longevidade. Se você ler aqueles livros e você aplicar o conteúdo daqueles livros,
né? E você fazer repetições passadas para você memorizar o conteúdo daqueles livros, estudar aqueles livros, não ler os livros, estudar os livros. Você vai ser uma pessoa muito melhor, cara. Você vai ser melhor do que a maioria dos médicos, a maioria dos nutricionistas aqui do Brasil. Eu tenho uma maior certeza do mundo sobre isso, certo? Esses caras são muito foda, o conteúdo deles é muito bom. E a linguagem é super gostosa de ler. Super gostosa de ler. A linguagem é extremamente simples, dá pra você entender ali tranquilamente, cara. Que digamos, até uma criança de 10 anos possivelmente vai entender. Se a criança de 10 anos, geralmente ela nasce com o celular na mão, né? As crianças, assim. Aí, só baixar o chat GPT lá no celular, ou pegar um tablet, assim, um computador na mãe emprestado. Cara, dá um livro pra ela, assim, que com certeza ela vai conseguir entender. Porque dá pra entender, é uma linguagem extremamente fácil, né? Mas qual criança que faz isso, né? Pouquíssimas crianças, né? Por isso que eu recomendo você incentivar seus filhos desde pequeno, o máximo, o mais cedo possível, a essa questão desses estudos, né? Enfim, fica a minha recomendação você ler esses livros aí, né? Tem o Dr. Deixam Fang também, dá pra ler. Os livros dele, o Código da Diabetes, o Código da Obesidade e o Código do Câncer. É muito interessante os livros. Também é uma linguagem super fácil e super científica, né? Ele é um dos maiores especialistas do planeta hoje em jejum e saúde e bem-estar, né? E alimentação também, claro. Aqui os livros dela, né? E é uma foto que eu peguei, né? Esse livro aqui, O Método da Glicose Não Linda, um guia de 4 semanas para melhorar os excessos de glicose. Esse aqui eu não li ainda. Mas olha a cara dela, velho. Ela é muito diferente do rosto dela. Daqui. E do canal do YouTube. É muito diferente. Sei lá o que ela faz. Caramba. A ordem recomendada, né? Como eu falei. Fibra primeiro, proteína e gordura. Carboidrato por último. Eu não vou ficar falando isso aqui, porque eu já falei, né? Exemplo real, você vai fazer um almoço com salada, frango e arroz. Se você come arroz primeiro, sua glicose sobe mais rapidão, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais, em detalhes, essa questão do arroz, ok? Porque ele é grão. Tem um detalhe do grão, né? Se você começa com salada e frango, só depois o arroz, a glicose sobe menos devagar. Salada, fibras. Fibras, né? Fibras e outros nutrientes ali saudáveis bons para sua saúde, né? Vitaminas, minerais. Frango, a maioria proteína, né? Ou seja, já criou aquela barreira no seu intestino, onde eu mostrei a foto para você anteriormente, ok? Depois você coloca o arroz, que é a glicose. Ele vai subir menos devagar, você vai se sentir mais saciado, né? Agora, se for comer um pão, por exemplo, né? Se você pensar, vou comer um pão, né? Que pão eu deveria comer? O integral, primeiramente. Claro, mais proteína e fibra. E pode colocar um ovo e queijo, né? Ovo e queijo passa a diminuir também, tem bastante proteína, né? O ideal seria você comer o ovo e o queijo primeiro, pra criar aquela barreira no seu intestino. Só que é meio ruim, você come assim, você coloca assim, digamos assim, recheio no pão, aí você vai comer o ovo e o queijo primeiro. É meio chato isso, né, cara? Meio chato, mas faz sentido. Vocês viram ali. É embasado em tudo, artigo científico isso daí, né? Eu vou colocar no e-book isso daí, e vocês podem ir lá, né? Eu vou colocar no e-book, mas vocês podem baixar o e-book na descrição do vídeo, beleza? Assim, pouco trabalho também, ok? E isso, né? Vamos continuar. Agora vamos para os hábitos para você fazer depois de você comer, ok? Vamos lá. E depois de comer? E ela também fala de hábitos pós-refeição que ajudam a controlar a glicose. Olha que legal, assim, eu faço isso há anos, anos. Eu tinha lido em um artigo, acho que da revista Metrópolis, diz assim, né? Que você caminhar depois controla o nível de glicose no sangue. Eu nem sabia o que era isso, mas eu fazia. Eu nem sabia, isso era dica de saúde. Vou fazer, vamos ver o que vai dar. Ainda bem que eu fiz, né? Faz anos que eu faço isso. Anos não. Um pouquinho mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Mas valeu a pena. Caminhar por 10 a 20 minutos. Ajuda a regular a glicose, sair do sangue e ir para os músculos, né? Você usa o açúcar, que consumiu como energia, porque seus músculos estão trabalhando. É um remédio natural contra picos de glicose, né? Sair do sangue e ir para os músculos, ok? E olha aqui, ó. É o exemplo que ela deu aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui essa mulherzinha aqui? Andando? Então, rice poke bowl, né? Eu não sei o que prato é esse. Não sei o que prato é esse, mas, enfim. Você vê ali que tem um pico de glicose alto, né? E aqui é um pico de glicose baixo. Rice poke bowl, then 10 minutes walk, né? Depois de 10 minutos de caminhada. Olha a diferença absurda daqui, cara. Uma diferença absurda, velho. Metade praticamente, né? Olha isso. Vale muito a pena caminhar depois de comer. E aqui fala da questão da panturrilha. Você treinar a panturrilha. Igual ela tá fazendo aqui, ó. Você levanta a perna, desce, né? Com a panturrilha. Ok? Isso daqui, ó. O que acontece, né?
um pãozinho de chocolate doce, depois de 10 minutos de calf raises, né? Esse negócio é panturrilha. Erguer a panturrilha aqui e descer a panturrilha. Ok? Só vendo um mouse aí, né? Você ergue e desce a panturrilha, assim. Acho que você conseguiu entender. Se você não entender, você vê o vídeo também, que eu vou... Se é só você ver lá no canal da Jessie. O segundo vídeo dela. O segundo vídeo dela. Ok? Mas olha a diferença absurda também. Faz bastante sentido. E quando você está sentado, né? Se você vai no serviço e você é obrigado a ficar sentado, ou você tá na escola, por exemplo, faculdade, pode fazer isso sentado na sua cadeira, né? Se você não tem tempo para caminhar, né? Porque geralmente o espaço de almoço é bem curto, né? Ou você, sei lá, não tem muito espaço para caminhar. Você também pode fazer uma corrida natural, uma corrida estática, perdão, corrida estática. Você fica parado e fica correndo, assim, um pouquinho bem devagarzinho, sabe? Já vai ajudar bastante também, cara. Já vai ajudar bastante. Eu faço sempre isso. Sinceramente, muito bom. Eu recomendaria você fazer esse tipo de exercício a cada 30, 40 minutos. Seja você esteja trabalhando, sei lá, trabalhando, estudando de pé ou sentado. Sentado principalmente, porque você fica muito tempo parado, né? Isso não é legal. Beleza? Olha que interessante, cara. Muito interessante esse negócio, né? E deveria ter ensinado isso nas escolas, cara. Deveria ter nas escolas uma disciplina de saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar que ia do primeiro ano até o terceiro colegial. Terceiro ano colegial. Seria muito interessante. Aí abrangeria psicologia, nutrição, educação física, né? Principalmente exercícios, motivação para treinar, os benefícios de treinar, exercícios para treinar em casa. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Um conteúdo sobre isso muito interessante, né? E outra coisa também, o último passo é saúde mental. Saúde mental que se encaixa na área da psicologia também. Então, é o ciclo circadiano, perdão. Sono, alimentação, exercício físico e a questão da psicologia, né? Saúde mental. Manejar a ansiedade, entender os mecanismos ali de doenças neurodegenerativas, entender um pouquinho sobre anatomia do cérebro, né? Extremamente necessário ali pra gente entender o nosso corpo e conseguir performar de uma forma melhor, né? Ali é super a pena. 30 minutos de caminhada, 10 air squats é agachamento, né? A cada 45 minutos durante 9 horas, né? Eu não entendi muito bem esse gráfico, sinceramente, aqui. Mas agachamentos realmente vale bastante a pena fazer. Bastante a pena, ele trabalha bastante coisa ali, os agachamentos. Pode fazer em casa sem equipamento mesmo, né? Tem desculpa. Aqui é um donut. Eu comi um donut. Olha o pico de glicose, é absurdo, cara. O negócio até saiu da tela, velho. O negócio até saiu da tela. Olha que absurdo, né? Aqui. E olha aqui, ó. O donut mais 15 minutos de vacuum. Vacuum é limpeza, né? Ela pegou o aspirador e foi limpar a casa. 15 minutos. Durante 15 minutos. Olha a diferença absurda, né? Porque você trabalhou nos músculos, trabalhando no seu corpo. Seu corpo vai usar glicose, porque ele precisa de energia para produzir o ATP, as mitocôndrias, né? E dá tudo nisso daí, né? Olha que interessante esse negócio, né? Interessante, mas imediatamente após você comer, faça isso, né? Faça isso. Valeu bastante a pena. Ok? Vamos continuar então. Vamos continuar então aqui, galera. Evite deitar ou sentar por muito tempo. Ficar parado logo após comer aumenta os picos de glicose, porque o açúcar que você comeu vai ficar circulando na nossa corrente sanguínea, tá? Movimentar-se, mesmo que leve, reduz o impacto da refeição, né? Ou seja, né, movimente-se depois de comer, após comer. Aqui eu falo do vinagre antes da refeição, uma colher em água, né? Também se cita isso como um truque que ajuda a diminuir a resposta glicêmica. O ácido acético do vinagre retarda a digestão dos carboidratos, né? Então você coloca um pouquinho de vinagre, geralmente vinagre de maçã pode ser, tá? Vinagre de maçã na água, bebe um pouco, né? E vai comer depois, né? Tem até um vídeo que ela fez sobre isso, deixa eu mostrar aqui. Alfa-amilase, tá? Alfa-amilase é uma enzima que ela faz. Ela pega basicamente glicose do amido. O amido é um conjunto basicamente de glicose de monossacarídeos, tá? Um conjunto de glicose assim, que tem nas plantas. Ela até explica no livro isso. Aí a alfa-amilase, ela vai lá e pega um pouquinho, uma parte ali dessa glicose no amido,
O amígdalo é um conjunto de glicose. Aí ele pega um pouquinho, entendeu? Esse vídeo aqui completo dela. The Unexpected Science of Nigger. You Won't Believe It. Episode 5 of 18. Né? Esse aqui, ó. Esse primeiro vídeo aqui. Né? Esse vídeo não tem português, né? Então, você vai ter que... Um anúncio chato, cara. Chato. Olha aqui, ó. Aí você pode vir aqui, ó. Você vem aqui na legendas e coloca em português. Tá? Cadê? Ixi, aqui não tem, cara. Não tem aqui, ó. Legendas. Acho que só tem em inglês. Caramba, cara. Você precisa aprender inglês, ó. Essa mente. Ah, traduzir automaticamente, cara. Traduzir automaticamente. Agora que eu vi. Verdade. Você vem aqui em português. Cadê? Português. Tem desculpa, né? Você tem que vir aqui e fazer, cara. Português. Pode ser o vídeo aqui completo, né, cara? Vou colocar o vídeo aqui. Ok? Vamos lá, então. Agora coisa que é o brownie que ela come. E ela depois ela come o brownie com vinagre. O vinagre. Olha a diferença. É absurdo, né, cara? É absurdo. Honestamente. Enfim. E um gato aqui. Olive oil salad and rice bowl. Vinagre, salada, depois o rice bowl, né? O pote de arroz. Né? Óleo de oliva na salada, depois o arroz, né? Você coloca o vinagre e olha a diferença absurda, né? Uma diferença grotesca, cara. Caramba. Então o vinagre vale super bem. Isso é realmente basado, sim. Olha assim. Tem vários estudos ali, né? E vai estar na descrição no e-book, né? No final do e-book. A roupa no carboidrato, já falei, né? Aqui um exemplo para você fixar depois, para você ler no e-book. Aqui já falei também. Funcionamentos nutritivos, né? Alimentos que têm alta densidade nutricional, muitos nutrientes por caloria. Tem fibras, fornece vitaminas, minerais e antioxidantes, então saciedade verdadeira. Vegetais, legumes, né? Frutas, são os alimentos mais nutritivos que existem. As proteínas também são muito boas, né? Ativam hormônios de saciedade como a leptina e o GLP-1 para tecidos, músculos e células, por isso são construtoras, então vale super a pena. Né? Proteína, já falei. Mas tem outro suplemento além da proteína. As gorduras, né? Boas lipídios. A palavra lipídio vem do lipos, grego, gordura em grego, e ídios, relacionado à gordura. Né? Somente para a sua estrutura química, né? E também refere-se à natureza gordurosa e hidrofóbica. Hidrofóbica, né? É substâncias ou superfícies que repelem a água, não se dão muito bem com a água, ok? Não se misturando com ela, apresentando baixa molhabilidade com óleos e gorduras. Demoram para ser digeridas, não aumentam a glicose nem a insulina diretamente, ajudam a manter os níveis de energia estáveis, participam da produção hormonal e cerebral. Olha que legal. Azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes, óleo de coco, gema de ovo, peixes gordurosos, salmão, sardinha. Vale super a pena, né? As gorduras boas e saturadas são as grandes aliadas do coração. Eu já fiz um vídeo do ômega 3 sobre isso, né? As monoinsaturadas, o abacate, azeite de oliva, azeitona, amêndoa, poliinsaturadas, né? Sempre aqui com essa questão de ômega 3 e ômega 6, né? Você tem que não ter muita quantidade de ômega 6 porque ele é um alimento inflamatório. Então, não pode consumir em excesso, ok? Muito em relação ao ômega 3. Eu já fiz um vídeo sobre ômega 3 sobre isso, então você confere aqui no canal, tá? Rapidinho. Tipo de fibras, né? Vamos para as fibras, né? As fibras solúveis. Se dissolvem na água, aí forma tipo um gel dentro do intestino. Aquela imagem que eu mostrei pra você, né? Deixa eu mostrar a imagem aqui. Tem a imagem. Esse verdinho. Esse verdinho seria tipo um gel do intestino. E que as fibras vão fazer.
né? E esse roxo seria a proteína e o amarelo seria a glicose. A glicose ficaria por último, ou seja, ela ficaria por último e teria a última, digamos assim, prioridade na, na entrada de sua glicose no sangue, entendeu? Então, a velocidade seria muito menor e você se sentiria muito melhor. Somente teria mais saciedade. Ok, vamos continuar então. Vamos lá, as fibras solúveis, né? Tipo um gel, né? Igual eu mostrei ali na imagem. Por exemplo, se você pega uma aveia e deixa de molho, ela enche e fica cosmenta, né? Esse tipo é o efeito da fibra solúvel. A gente viu ali. Principalmente fontes. Principais fontes, né? Aveia, maçã, feijão, linhaça, chia e outros também, né? Função prática. Esse gel vai prende parte da gordura e do açúcar da comida, né? Fazendo com que o corpo absorva mais devagar. Isso dá saciedade, né? E ajuda a controlar a glicose e o colesterol. Muito bom. Basicamente isso, entenda dessa forma. Tá bem simples assim. Um, ele vai ser, assim, a prioridade, né? Você come primeiro, vai ser prioridade na sua digestão ali, digamos. Ok? E daí, se você come por último os carboidratos, eles serão, digamos assim, os últimos com prioridade ali para entrar na sua corrente sanguínea, o açúcar deles, né? A glicose. As fibras insolúveis não se dissolvem, elas ficam inteiras como uma escova no intestino. A casca do milho que você mastiga, mas ela passa intacta, né? Principais fontes: casca de frutas, verduras, cruas, farelos de trigo. São práticas que aceleram o trânsito intestinal, evita a pressão de ventre, a constipação, né? E fazem o bolo fecal ficar mais volumoso, né? Bem interessante isso aqui. É basicamente isso, né? Como eu falei, é uma vassoura que vai empurrando ali a comida e facilita o trânsito intestinal, como o próprio nome já diz. Ok? Muito interessante essa parte aqui. O corpo humano não tem enzimas para quebrar fibras, diferente de carboidratos simples que quebram glicose rapidinho. As fibras chegam quase intactas no intestino grosso. Ali as bactérias no intestino, a microbiota, muito bom esse assunto, fermentam as fibras solúveis. Significa que elas comem essas fibras e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que você não precisa saber o que é isso, ok? Moléculas pequenas de gordura. Esses ácidos servem como energia para as células do intestino. Interessante isso, né? Bactérias do intestino. E que ajudam a reduzir inflamações do corpo. Como se as fibras se alimentassem. As fibras se alimentassem. Deixa eu colocar o S aqui, né? Se alimentassem primeiro suas bactérias boas. De suas. Primeiro de suas. Filha da puta. Se alimentassem primeiro das bactérias boas. E as bactérias em troca cuidassem do intestino e do metabolismo. Exatamente isso que acontece. Ok? Então elas vão começar as fibras a produzir ácidos graxos. Ácidos graxos, né? De cadeia curta. E eles vão servir como energia para as células do intestino. Então todo mundo fica feliz. Okay? Você principalmente, né? Benefícios resumidos de forma prática: saciedade, controle da glicose, controle do colesterol, parte da gordura eliminada junto com as fibras, né? Intestino saudável, evita a pressão de ventre e prevenção de doenças também, né? Muito interessante isso. Quanto precisamos de fibra? 25 a 38 gramas por dia, né? Varia com idade e sexo também. Também qual o estilo de vida da pessoa. Na prática, isso significa comer 5% de frutas e verduras por dia, usar cereais integrais no lugar dos refinados, usar leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico diariamente. Cuidados aqui, né? Se você aumentar as fibras muito rápido, pode sentir gases de safamento, né? Porque as bactérias fermentam mais do que estavam acostumadas, né? Tudo tem excesso, né? Tem excesso, né? Sempre aumentar o consumo de água junto. Água, nossa, tem que ver água. Sem água, a fibra endurece o bolo fecal. Endurece o bolo fecal e pode dar o efeito contrário. O que é a casca, né? A casca é a parte externa de muitos alimentos vegetais, como os grãos, frutas e sementes. Olha esse aqui, ó. É muito importante isso aqui. Ela funciona como uma armadura ou pele protetora da planta, protegendo contra insetos, fungos e bactérias, até contra a parede excessiva de água. Muito interessante. Ou seja, a casca dos grãos ali vai servir basicamente, a casca dos alimentos vegetais, né, vão servir como proteção. Mas além de proteção, ela é riquíssima em nutrientes. No caso dos cereais, o arroz, por exemplo, que a gente falou já. Os cereais, o arroz, trigo, aveia. Olha, é o seguinte, tem a casca, que é o farelo, né, rica em fibras, vitaminas, complexo B, minerais, etc. O germe, que é o brilhanzinho do grão, cheio de nutrientes, proteínas e gorduras boas, que vão dar a origem a outra. E o endosperma, a parte interna, basicamente o amido. O amido, o conjunto de carboidratos, conjunto de glicose. Ok? Daí, lembra da enzima alfa-amilase que a gente viu agora no vídeo? A alfa-amilase, ela vai pegar parte desse amido para consumir, né? Porque ele vai ser tipo um estoque, né?
E ela vai lá e vai pegar desse estoque que vai ser o amido, ok? E olha a questão, essas 3 partes, assim, do grão de cereal inteiro, né? Isso seria aqui, ó, o endosperma, o vermelho, o germe, que é o verde, e a casca, né? Geralmente só o endosperma fica, que é a parte de açúcar puro, quase, digamos. Quando a indústria refina o grão, arroz branco, por exemplo, farinha branca, ela tira a casca e o germe e deixa só o endosperma. O estado você perde fibras, vitaminas e minerais. É só passar o amido, que aumenta o açúcar rápido. Então fica atento com isso, ok? Como se a planta tivesse feito um pacote completo e as indústrias tivessem entregar só o recheio, né? Nas frutas e verduras. A casca muitas vezes contém fibras e fitoquímicos, né? A casca da maçã, a casca da uva da berinjela, resveratrol. A casca da batata tem potássio e fibras, que se perdem se você descascar. Então fica atento. Nem toda casca é comestível ou agradável de mastigar, mas muitas vezes a gente desperdiça nutrientes por hábito cultural, né? Tipo maçã, ou mamão. Mamão, como casca de mamão, uma delícia. Exemplos práticos, né? Se você come maçã, está digerindo fibra solúvel. Se come uma banana, tem mais fibra solúvel, né? Se você come pão branco, quase não tem fibra. Se você come pão integral, ele mantém a casca do grão. Mais fibras e o intestino agradece. Esse vídeo de glicose que eu já mostrei. E quando o alimento tem pouco de tudo, né? Como aveia, você pode olhar a tabela nutricional e pesquisar para ver qual nutriente é mais abundante por 100 gramas. 100 gramas é uma porção, basicamente. Classificá-lo como um alimento híbrido. No caso da aveia, ela tem, em 100 gramas ela tem 66 de carboidrato em média, né? Média. A maioria é complexo, ou seja, carboidratos que vêm com fibras e outros nutrientes saudáveis. 16 gramas de proteína, 6 gramas de gordura e 10 gramas de fibra. Muito bom, né? Então, claramente é um carboidrato predominante, mas é um dos mais nutritivos que existem, porque tem fibra, proteína e micronutrientes, ok? Você pode chamá-lo de carboidrato complexo de alta densidade nutricional. Um carbo cheio de coisa boa, então vale a pena consumir. Claro que você não tem problema na hora da digestão, né? Porque depende da pessoa também. Por que conhecer alimentos novos importa? Né? Imagina que o corpo é uma orquestra e cada nutriente é um músico, né? Quanto mais diversa e afinada for a orquestra, melhor será a música. Ou não, né? No caso de orquestra, não se encaixa muito bem exemplo. Eu toco em orquestra, eu sei muito bem disso. Se tiver 2 instrumentos ali, mas que se os 2 instrumentos tocar bem, acabou, cara. Não precisa mais de ninguém. Não precisa mais de ninguém, sinceramente. Comer sempre as mesmas coisas é como escutar só uma nota repetida, até enjoa, né? Às vezes sim, às vezes sim, às vezes não. Além disso, alimentos diferentes trazem fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos, né? Essa aqui de conhecer novos alimentos é a dica da doutora Sofia, né? A primeira doutora que a gente viu aqui, Sofia, né? Melhora a flora intestinal, né? Regula a glicemia e a insulina, protege contra a inflamação, dá saciedade e prazer ao comer. Enfim, muito bom, né? Conhecer novos alimentos. Você pode conhecer novos alimentos pesquisando na internet, geralmente o jeito mais fácil, né? Você indo em feiras, por exemplo, ou falando com colegas e perguntando o que eles comem no dia a dia, né, por exemplo. Mas vale a pena fazer isso, vale a pena. É outro investimento de tempo que você precisa fazer para a sua saúde, né? Tem mais essa diversidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, meu exemplo aqui, na minha vida, né? Eu jogava bastante videogame, jogos de celular, né? Eu era um viciado em jogos, já falei pra vocês. Eu não contei minha história ainda aqui no canal, né? Mas eu jogava muita coisa. Eu era bom em jogar, hein? Eu nasci pra jogar, sinceramente. Aí, tinha vários jogos que eu não conhecia. Só que eu ia explorando os jogos, né? Na biblioteca de jogos. Eu ia explorando. E tinha jogos ali que eu nunca tinha visto na vida. Mas eram extremamente legais. Extremamente legais mesmo. E eu nunca tinha visto falar. Não, tem isso também. Isso pode, com certeza, acontecer com comida também. Né? É um exemplo meio estranho aqui, mas faz sentido. Completo sentido isso aqui. Completo sentido. Então, explorar novos alimentos, assim, principalmente através da internet, que tem muita coisa na internet, né? Vale bastante a pena, vale super a pena. Aprender receitas na internet também, tem de graça, né? E é isso. Isso, ok? Talvez traga um conteúdo sobre isso também futuramente, mais elaborado. Ok? Vamos lá, então. Exemplos de alimentos incríveis acessíveis no Brasil. Inhame, cará, mandioca, maxixe, taioba, oronobis, boa, açaí, pitanga, graviola, feijões variados, peixes regionais, castanha do Pará. Para muita gente não dá pra ter acesso a isso. Muita gente não tem acessibilidade a isso. Então, acaba complicando a situação, né? Mas mesmo assim, pesquise mais. O que você conseguir. Dica prática, se você se joga na feira local e conversa com os feirantes, né? Eles adoram ingredientes diferentes que podem
criar pratos deliciosos e nutritivos, né? Esse também a doutora fala sobre isso também no vídeo. Estabelecer economia local e manter a cultura alimentar viva. Beber água, né? Super importante, já falei, mas reforçando aqui, porque não adianta nada você comer bem se não tomar água, né? Hidratação adequada ajuda a manter manter o volume sanguíneo e o transporte eficiente da glicose para as células, né? Conseguir ficar mais concentrado pode prejudicar a função dos órgãos e sensibilidade à insulina. Enfim, prejudicar todo o corpo. A água ajuda a eliminar toxinas e resíduos metabólicos que se acumulam e pode gerar inflamação, dificultando o controle glicêmico. Muito bom também, ajuda essa parte da limpeza celular, digamos assim. Estudos mostram que pessoas que bebem pouca água têm maior risco de desenvolver resistência à insulina e diabetes tipo 2. Além disso, às vezes a gente confunde fome com sede. Isso é normal, né? Muitos instrutores falam isso. Consuma muita água para ver se você realmente está com fome. Se a fome permanecer, é porque você está com fome, realmente, né? Mas geralmente, dificilmente uma pessoa come por fome. Dificilmente, sinceramente. Pra você ter fome, cara, é um processo complexo. É um processo complexo ali, que não é tão simples assim. Geralmente as pessoas elas acostumam comer muitas vezes ao dia e o corpo fica acostumado com isso. Aí quando ela estica um pouquinho mais o tempo de jejum, ela fica, nossa, tô com fome, nossa, tô pirando. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, depende de bastante da situação e geralmente isso é um mau hábito que foi instalado durante anos. Ok? Quantidade ideal, o clássico é cerca de 2 a 3 litros de água, né? Mas depende muito do clima, atividade física, idade, etc. Um truque bacana, se a urina está clara, provavelmente você está bem hidratado. Se tiver muita amarela, é sinal para beber mais água, né? Se for difícil lembrar, coloca uma garrafinha bonita do seu lado, bonita do seu lado o dia inteiro. Faz sentido isso, faz sentido. Os objetos, eles têm muito poder, cara. Sinceramente, eles têm muito poder. Você, olha aqui meu Kindle, por exemplo. Olha essa capa do Kindle. Quando que eu não vou ter vontade de ler, cara, com uma capa dessa? Eu adoro história. E isso me traz sempre disso, né? Vale super a pena, né? Ou sei lá, deixar deixar na porta do seu quarto, aqui na cômoda do seu quarto, livros assim, os livros bem legais para você ler. Deixar as folhas aí, né, em cima da sua cômoda, já preparando o ambiente para a leitura, sabe? Esse tipo de coisa ajuda bastante você, né? Essa questão do ambiente, o Guto Galão fala muito isso, o Eslen fala muito isso, dos neurocientistas, né? Mude seu ambiente para você ter uma melhor performance, né? Você vai treinar, deixa as roupas já preparadas assim. Tipo assim, você sai do seu quarto, assim, você vê na sala ou na porta do seu quarto mesmo as roupas penduradas. Nossa, eu preciso treinar. Se eu não treinar, eu não vou estar cumprindo com a minha palavra. Eu vou estar prejudicando a minha saúde, né? E você vai lá, vou treinar. Eu sou assim, mais ou menos, também, né? Mas eu tenho esse hábito faz mais de um ano, então não é tão difícil assim fazer. Mas depende. Como falei, as coisas assim, elas ajudam bastante, né? Colocar um wallpaper que você gosta no seu computador, sei lá. Colocar um wallpaper de Resident Evil, né? Eu gosto bastante de Resident Evil. E eu coloquei lá, neurociência também, coloco bastante foto de cérebro humano nas coisas do meu computador. Você tá vendo essa foto aqui do lado, né? Essa foto aqui do lado, aqui. Deixa eu mostrar o dedo aqui em cima, aqui, aí, ó. Né? Da queda de Roma, essa foto aí. Interessante. Né? Porque a outra fotinha de direito autoral eu nem tinha visto. Mas essa foto aí, interessante, o quadro, a pintura, né? Representando a queda de Roma, que eu adoro a história, então eu resolvi colocar isso aí. Não faz muito sentido pra aula, mas tudo bem, né? Mas faça isso. Isso ajuda bastante também você buscar as suas coisas, buscar os seus hábitos. Por exemplo, você precisa fazer algo no computador, né? Mas você não quer. Mas, por exemplo, se você vê o seu app favorito no computador, já muda um pouquinho a situação, né? Você vê, nossa, que bonitinho o meu computador, tá? Vou usar ele. E muda assim. Eu tenho isso, né? E muita gente tem isso. As pessoas compram as coisas por luxo, geralmente. De luxo ou por gosto mesmo, né? Ou para se mostrar para as pessoas, né? Você não tem necessidade de comprar uma garrafinha personalizada. Se for uma garrafinha que sirva, tudo bem. Uma garrafinha simples que sirva. As pessoas compram garrafa de mais de R$ 100, assim, super personalizada. Porque isso traz pertencimento para elas, né? Essa parte da psicologia do consumo. Muito interessante esse assunto. Eu vou trazer esse assunto também. As pessoas veem, elas ficam, nossa, que garrafinha foda do caramba, cara. Que da hora, né? Eu comprei uma caneca personalizada de R$ 100. Sendo que uma caneca lá no mercadinho tá 20, R$ 10. Diferença absurda, mas essa questão do pertencimento, essa questão da personalização, né? Ela se identifica muito com aquilo. Ela gosta muito do conteúdo que está ali, né? Enfim. Seria mais isso.
resumidamente aqui. A gente nem foi pro capítulo 1 do livro ainda, cara. A gente nem foi pro capítulo 1 do livro da Maíra Soliane. Mas esse vídeo vai ajudar bastante vocês, tenho certeza. Ok. E é isso, baixa o e-book, que tá na descrição do vídeo.